Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe, não se esqueça, se inscreva agora aí no nosso canal. Não custa nada, o dedo não cai. Então vai lá, se inscreva no nosso canal que eu tenho certeza de que vocês vão se amarrar nos nossos conteúdos. Inclusive, você já pode maratonar aí, porque tem muito conteúdo bacana de todos os nichos que você imaginar. Entra aí, procura aquele assunto que você se identifica mais e eu tenho certeza que vocês vão amar este episódio. E eu não vou começar aqui apresentando ainda o nosso convidado de hoje, porque é um convidado bem assim especial, principalmente porque a mulherada movimenta aí a mulherada e homens também que acabam pedindo alguns conselhos amorosos. Então, hoje o nosso podcast aqui, vamos falar sobre relacionamento. Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas eu preciso, sem esquecer aqui agora, falar da nossa patrocinadora, @ideiasdemaridef. E hoje eu estou aqui, Dia das Mães está chegando, já comprou aí o presente da mãezona? Já comprou o presente aí da mãe? Já. Olha aí, o presente aqui, ó, gente, personalizado, @ideiasdemaridef. Entra lá agora no Instagram e já siga lá e você pode falar com a Mari, que ela vai te atender ali com todo carinho e você vai poder personalizar aí um presente, dar esse presente aí para sua mãe. Não vacila não deixa para cima da hora, porque quem deixa para cima da hora geralmente entrega aqueles bombom murcho, sabe? Aquela flor murcha, aqueles bombom amassado, não dá certo. Então, vai lá agora e já adianta. Outro aqui, ó, deixa eu mostrar. Preciso mostrar porque a Mari é muito caprichosa. Cheio de detalhes, olha aqui. Então entra lá agora, gente. Não perca tempo. Vai lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desses presentes. Agora, sem mais delongas, bora lá. Vou apresentar aqui o nosso convidado. Não pirem aí, viu, mulherada? Porque hoje o conteúdo aqui vai ser sensacional. Vou tentar extrair o máximo possível aqui dessa pessoa. O episódio de hoje nós estamos aqui com Charles Damascena. Sejam muito bem-vindos, Charles. Muito obrigado, viu, Silas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa, eu que agradeço demais. Assim, eu tava na cola ali, Charles, bora lá, vamos fazer esse podcast. Tava ansioso. Eu acho que é a primeira vez que vamos abordar essa temática aqui no Despluga. Nossa, então, legal. Então acho muito que vai ser muito bacana esse conteúdo. Mas vamos lá, para começar, Charles, eu queria conhecer um pouco quem é o Charles Damascena. Você poderia se definir como? Bom, primeiramente, novamente, obrigado, pelo convite. Bom, o Charles Damascena é um baiano de 35 anos. É baiano? Sou baiano, 35 anos. Eu vivi minha vida toda no Goiás, por isso que eu amo, esse estado. Mentor, formado em recursos humanos, um sonhador, tenho vários sonhos desde pequeno. Quero trabalhar com ser humano mesmo, só que por você não ter uma identidade, você acaba vivendo a identidade de alguém. No caso, eu vivi a identidade do meu pai e da minha mãe por muito tempo e eu estudava para concurso público. Morei aqui em Brasília. Sim. E aqui em Brasília, vocês sabem, o pessoal adora essa vida de serviço público, funcionário público. E assistindo uma palestra do Tiago Brunet, não sei se você conhece. Conheço demais. Falando sobre propósito e identidade, eu conheci a minha identidade, que era realmente aconselhamento e sair desse mundo de estudar para concurso e fui trabalhar diretamente com aconselhamento de relacionamento. Então hoje eu atendo homens e mulheres tanto no Brasil quanto fora do Brasil, 100% online, e tem gerado assim, muitos frutos. Então sou um cara tranquilo, humilde, cristão, um homem que sabe muito bem o que quer. Já tive muitos erros no passado, como qualquer outra pessoa. Sim. Já fui casado, pai de 2 filhos e hoje tento ajudar o máximo de pessoas para não cometer os mesmos erros que eu, principalmente homens, que acham que pode tudo ou através do dinheiro ele pode comprar e fazer acontecer e não é bem por aí. Sim. Então sou esse jovem que tento levar aí para o mundo uma esperança nos relacionamentos. Certo. Você está há quanto tempo, Charles, envolvido nesse trabalho? 7 anos atendo. 7 anos. Como mentor, isso. Você já identifica isso como, de fato, um propósito de sua vida? É um propósito total, porque desde pequenininho, desde 11 anos de idade, eu lembro dessa cena muito bem. Meu pai e minha mãe caseiro.
E aí a gente morava numa chácara, né? E aí uma vizinha, ela bateu lá na porta da minha mãe e simplesmente essa vizinha falou, o nome da minha mãe é Iranilde, mas chama ela de nega, né? Falou, ai nega, dá pra você falar comigo? Meu marido brigou comigo e foi embora, tinha separado, né? E minha mãe, muito simples, eu lembro dessa cena, ela falou, ai mulher, eu não sei te explicar o que tem que fazer, eu não sei nem conversar sobre isso. Calma aí que eu vou chamar meu filho. Charles, vem aqui. Aí eu saí do quarto. Nunca tinha lido um livro, nada, cheio de espinha no rosto. Meu Deus. E aí comecei a conversar com ela, falei, calma, não, vai dar certo, vai voltar. E acalmei ela ali. Foi a minha primeira experiência de aconselhamento. E ali eu senti que algo em mim era para esse meio, sabe? Eu senti que dali eu era da área de humanas, não de exatas. Só que por você ser jovem e imaturo, você não tem uma clareza sobre isso, né? E também os meus pais, não é culpa deles, eles também não conseguiram enxergar que eu amava toda essa parte de comunicação, de conversa. Por exemplo, eu nunca gostei de futebol. Sim. Um homem que não gosta de futebol, não jogava bola, né? Então é dois. Pois é, meu pai, os amigos do meu pai lá, o pessoal, deputado, chegava e ficava na mesa conversando, todo mundo, as crianças brincando lá no campo e eu lá, bem assim, ó, ouvindo todo mundo conversando. Né? Fora da bolha, total. Exatamente. Minha mãe, vai brincar com os meninos? Eu, não, eu quero ouvir que os mais velhos conversando, entendeu? Sim. E aí, com o passar do tempo, isso com 7, 8 anos, com 11, 12 anos eu já estava inserido conversando com os adultos, né? Legal. Então assim, só que meu pai e minha mãe eles não tinham, né? Igual eu falo para muitos alunos que eu falo, que eu comento, né? Olha para o seu filho e não sonha o sonho seu para ele. Sim. Perceba o que ele é bom, qual área que ele se destaca mais. Às vezes o menino se destaca com TI, às vezes ele se destaca com futebol. Então alimenta isso que ele é bom. Que ele já está mostrando ali o sinal do propósito dele. Às vezes, por exemplo, meu pai e minha mãe, né, eles sonharam para eu passar no concurso público. E eu comecei a estudar para a Polícia Federal, eu queria ser um policial federal, mas eu nunca fui chamado para isso. Né? Eu fui chamado, de fato, acredito eu, que por Deus, né, esse propósito, esse projeto, para aconselhamento. Né? E então, assim, hoje eu nem falo que são trabalhos. Para mim é um hobby, porque quando você faz o que você ama, primeiro que dinheiro vira uma consequência, você não busca dinheiro mais. Lógico que precisamos, né, do dinheiro, porque vivemos num mundo capitalista. Verdade. Mas depois que eu entendi o que eu nasci para fazer, nunca mais eu precisei correr atrás de dinheiro. Ele sempre vem como consequência do meu trabalho. Sim, bacana. Isso é muito bom. Então é um amor e a paixão que você faz por aquilo que ajudar pessoas, né? Demais. Porque você acaba ajudando muitas mulheres e homens também que te acompanham ali com as perguntas, caixinhas. Sim. Eu vi que você bateu 1 milhão de seguidores. Foi, bati, graças a Deus. Top, parabéns. Muito bom. E assim, foi 5 anos, né, de Instagram, porque eu baixei na pandemia o Instagram. Eu nunca tive Instagram, né? E aí eu trabalhava em outra empresa, mas já atendia paralelo, né? Eu só tinha Facebook. E aí, na pandemia, eu falei, vou baixar o TikTok e o Instagram no mesmo dia. Dia 20 de março de 2020. Eu em casa, em home office, eu baixei e ali eu comecei a gravar vídeos e começou dali em diante. Na pandemia deu uma explosão, né? Foi a época que o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza separaram, né? Então, você fez o comentário sobre o término e bombou, deles. Então ali começou a crescer muito. E não tinha muita gente nessa época, né? No TikTok e em outras plataformas, né? Falando sobre esse assunto. Aí hoje tem bastante, live e tudo mais. Então eu comecei por lives, comecei por vídeos e fui crescendo. Muita gente, inclusive da minha família, eles riram de mim, né? Muita gente fala, nossa, que vergonha, parente, né? Meu Deus, vai procurar um trabalho, continua estudando para concurso, né? E aí eu fiquei muito triste porque quando é da família, né, falando isso, dói mais, né? Dói muito. Sim. Só que eu sabia que alguma coisa em mim aquecia sobre isso. Eu falei, eu não posso parar. E assim, graças a Deus que eu não parei. Por isso que eu falo muito, né, para homens e para mulheres. A sua identidade tem que estar muito clara. Podem falar o seguinte, isso aí não dá dinheiro. Não importa. Se você nasceu para aquilo, pode ter 10 na sua rua. Eu quero ser advogado. Tem 10 escritórios de advocacia na minha rua. Se você nasceu para aquilo, pode ter certeza. Deus não vai deixar faltar pessoas para você, porque você ama o que você faz. Então, quando você ama, você passa da hora. Você não faz por obrigação. É verdade. Né? Eu tenho amigos que são médicos e eles falam, cara, não aguento, velho. Não tô vendo a hora de sair de lá, de chegar em casa. Por quê? Porque tá ali pelo dinheiro. Alguém lá atrás falou, faz medicina que dá dinheiro.
O cara ganha 80, 100 mil, mas ele é infeliz. Justamente. Entendeu? É a questão da estabilidade e do propósito de vida, né? Aí cabe cada um escolher o caminho que quer seguir. Sim. Quer atrás de estabilidade? Ok, mas é uma escolha. Isso. E aí toda escolha tem uma consequência, né? Exatamente. E a partir do momento que você faz algo que você ama, é como você diferente, falou, é diferente demais. É leve. Então, é leve, exatamente. E isso é tão bom que isso se aplica em todas as áreas. Olha só, quando você está com alguém que realmente essa pessoa é a pessoa, não existe uma pessoa certa, mas você sabe que essa pessoa é a mais compatível com você. Sim. Você vai ver que existe uma leveza. A Bíblia diz o seguinte, que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Sim. Então, assim, o que te traz dor, né? Você pode ter certeza que isso não vem do Senhor. Não é para você. Ah, eu ganho muito dinheiro, mas eu não tenho paz, meu casamento está destruindo. Esse casamento está sendo uma maldição na sua vida. Sim. Esse trabalho, né? Está sendo uma maldição. Por quê? Porque o que é de Deus para você te traz paz, alegria, entendeu? Então, assim, nós temos que entender o que de fato é para a gente fazer. O que a gente foi chamado? Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo e nem todos os lugares é bom para você. Né? Tem até uma passagem que Paulo fala sobre isso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? É verdade. Então eu já entendi que, por exemplo, tem certas áreas, por mais que, né, se eu for querer trabalhar, eu posso trabalhar, eu posso desenvolver ali um bom trabalho, mas eu não nasci para aquilo. Né? Então, assim, quando você não nasce para certo tipo de lugares, pessoas, trabalho, você vai ver que você pode até ficar por um tempo, mas você vai desenvolver outras dores, como, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, porque você não está no lugar que você foi chamado para estar. Sim, verdade. E em relação a todo esse processo, como que você enxerga essa evolução do Charles Damasceno? Hoje o que você passa como ensinamento, né, para os seguidores, que você sempre aconselha e tal, traz as mentorias e tudo. Houve alguma decepção amorosa do Charles Damasceno que trouxe essa bagagem que hoje te habilita a poder trazer até mesmo aconselhamento a essas pessoas? Sim, teve várias, né? Mas não foi o motivo real pelo qual você... Exatamente. Entendi. Né? Eu usei hoje como combustível para entender um pouco mais o universo feminino, o universo masculino. Mas, por exemplo, eu sou ex-viciado em pornografia. Sim. Por 10 anos eu fui viciado. Então, assim, luto todos os dias contra. E eu explico isso, né, para as pessoas, para homem, para mulher. Então, assim, começa mais ou menos por ali. A questão do vício da pornografia, como que eu consegui sair disso, como eu luto todos os dias, como eu explico para as pessoas também, né, não ficar preso a nenhum tipo de vício, nada, nenhum vício. Mas sobre decepções amorosas, né? Quem nunca teve, né? Sim. Atira a primeira pedra. Quem nunca teve? Eu já fui traído. A sofrência. Já fui traído. Né? Nunca traí, graças a Deus. Espero nunca trair, pelo menos, né? Isso aqui não carregar no meu currículo, né? Todo homem trai. Não, todo homem não trai. Todo não é assim, né? Então, assim, já tive muitas decepções amorosas. Porém, uma que mais me chamou a atenção foi de uma amiga minha. Né? Isso foi na faculdade, eu tinha 19 anos. Uma menina que eu gostava demais. Ela era louca por um cara e o cara humilhava ela. Ela corria atrás e ela, ai, Charles, eu tô muito mal, ele faz isso comigo. E eu já aconselhava ela, falava, faz isso, corta os acessos, não fica com ele. E ali eu ficava com muita raiva porque ele machucava ela demais. Ela era muito bobinha, assim, muito dependente emocional, sabe? Sim. E ali eu vi que existia uma necessidade para ajudar mulheres. Porque elas, quando se entregavam na questão sexual e emocional, elas se submetiam a coisas que nem elas assim acreditavam. E eu vi muito claro dessa minha amiga que era por uma falta de paternidade, uma falta de orientação mesmo, né, na parte da terapia, uma falta também de identidade, entendeu? Então, ela não teve pai e tudo mais, cresceu com a mãe, então ela tinha esse vazio, né, essa lacuna. E eu fui começando a observar algumas coisas sobre esse universo. E Silas, olha que engraçado. Tudo na Terra eu vi que tem tutorial. O que é tutorial? Existe um processo para tudo. Exemplo, eu nunca fiz um bolo de laranja. Nunca. Mas se eu chegar agora e jogar no Google, como fazer um bolo de laranja? Ele vai falar para mim. Coloca 2 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos, óleo, não sei o que lá. E o modo de preparo, eu vou conseguir fazer o bolo.
Sim. Aí eu falo pra você acha mesmo que pra fazer um bolo de laranja tem tutorial e um relacionamento homem e mulher não tem um tutorial? Ou seja, eu não preciso conhecer o universo feminino e nem consigo conhecer, não preciso conhecer o universo masculino? Claro que eu preciso. E as pessoas hoje, elas sofrem muito por quê? Porque elas investem em faculdade, elas metem o shape, elas ganham dinheiro, mas na área do amor, todo mundo acha assim, não precisa não. Não, terapia pra quê? Todo mundo acha que é resolvido, né? Entendeu? Essa área, é verdade. E aí, a gente vai viver o quê? Uma bola de neve, porque as pessoas estão mal resolvidas, isso vem da paternidade lá da família, uma família disfuncional. O pai geralmente separa da mãe, sai de casa, já cria um vazio na menina, né? E essa menina, quando completa 18 anos, ela pode ir pra faculdade, ganha dinheiro, só que ela não se preencheu emocionalmente. Sim. E quando você tá com fome, qualquer comida serve. Você não tem uma noção, não é porque ela é ruim, porque ela é mal, não é porque ela é safada, nada disso. É porque ela não tem uma clareza sobre essa questão de relacionamento, das emoções dela. Ela não foi amada, ela não teve uma figura paterna, entendeu? Sim. Então, o fato é, quando geralmente a mulher ela cresce ser um pai e ela não entende que precisa automaticamente fazer uma terapia para se preencher, porque a terapia ela nunca vai substituir um pai. Nunca. Mas ela vai trazer para você uma clareza de quem você é, mesmo sem um pai. Entendeu? Uhum. Então tem muitos casos que a menina cresceu sem um pai, que ela é uma juíza, ela é muito bem resolvida, ela é uma advogada, ela tem uma família linda porque ela ressignificou isso. Só que a maioria das pessoas não. Né? Aí vem de novo a Bíblia completando e falando, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Então às vezes você está batendo cabeça em algo e é uma mentira para você. Você não foi chamado para aquilo. Sabe? Aquele tipo de pessoa não bate com o que você quer. Só que você acredita que aquilo ali é uma verdade. Né? Que foi apresentado para você. Exemplo, minha mãe e meu pai apresentou Deus e dinheiro para mim de uma forma. Né? Não é culpa deles, nada disso, mas minha mãe e meu pai apresentou dinheiro para mim de uma forma e Deus para mim também de uma forma. Que hoje eu entendo que não tem nada a ver com o que, de fato... Com o que você foi ensinado. Com o que realmente eu percebi e vi na Bíblia. Né? Então, assim, se eu não conseguisse entender que... Peraí, deixa eu buscar esse conhecimento, deixa eu ver o que as Escrituras falam sobre Deus, né? Então, assim, Deus não é um senhor ruim que castiga as pessoas, que está num trono, que é um velho, que bate. Não, pelo contrário. Ele é um lorde, ele é gente boa, nem gente, né? Ele é um ser maravilhoso, né? E dinheiro é uma ferramenta, na verdade é uma moeda de troca, é uma energia, né? Sim. E que você não pode colocar o seu amor, o seu coração nisso. Mas você está num mundo capitalista. Só que se você não entender que isso não pode entrar no seu coração, você vai ficar refém dele. É verdade. Né? Sim. Então, assim, eu fui buscando essa sabedoria, fui buscando devagarzinho, todo dia eu estou buscando, né? Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Mas o pouco que eu descobri, né, sobre Deus, sobre identidade, sobre dinheiro, enfim, eu tenho tentado viver. Sim. Então, assim, Silas, se você me encontrar em qualquer lugar, seja no aeroporto, em casa, na rua, eu tento ser o mesmo, com a mesma identidade. É claro que cada lugar você tem um comportamento diferente, né? Sim. Você está na igreja, não é a mesma forma que você vai estar na rua com seus amigos. Mas eu tento ser a mesma pessoa. Eu não quero ser uma pessoa de máscara, Sim. sabe? Então, eu luto contra o que é errado dentro de um relacionamento. Explicando para os homens, homem, entenda o seu valor, sai da pornografia, se valoriza sua esposa, né? Então, eu tento trazer de uma forma leve isso, né, para todo mundo, e os vídeos aí, graças a Deus, têm alcançado muitas pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. As pessoas têm identificado por uma autenticidade, né? Eu tento sempre manter esse charme. Às vezes eu saio, me julgam como um pouco bruto, machista, né, meio Sim. ogro. Nossa, como você é ogro? Eu sei, né, porque isso só mostra que eu tô sendo eu, Sim. e eu não sou perfeito, e eu, graças a Deus, que eu às vezes até... né, algumas pessoas falam, eu vi um vídeo seu que eu não gostei, né? Aconteceu isso Sim, né? Aconteceu isso bastidores. Então, assim, eu fico feliz, né? Por quê? Porque eu falo, legal que tem alguém que discorda, né? Sim. Então, assim, eu tenho que melhorar? Tenho que melhorar, né? Porque você tem que ser humilde, né? E tem uma passagem que diz que, como é que fala? Corrija um tolo e ele ficará mais tolo. Sim. Corrija um sábio e ele vai se tornar mais sábio, Sim. né? Então, lógico, isso só mostra que eu sou um cara que erro,
que peca, né? Então sempre eu vou entender que eu preciso de Deus e que eu nunca vou me colocar como sábio das coisas. Mas o legal, você falando a respeito disso, ô Charles, é que mesmo essas pessoas que os famosos haters, ou gostam mesmo da sua forma de tratar esses assuntos, estão lá. Estão lá te seguindo. Eles né? me xingam e tá lá. Eu falo, deixa de me seguir. Eu te odeio, você é isso. Eu falei, mas tá seguindo, mulher. Que isso? O que tá acontecendo? Que dependência é essa? Exatamente, eu acho engraçado isso. Mas isso envolve muito a questão também de ciclos, né, o Charles? Pessoas que não conseguem encerrar ciclos. Isso. Né? Você trouxe mesmo essa questão mesmo de pessoas que trazem bagagem mesmo até da infância, da adolescência, em relação à paternidade, aquilo também que a cobrança muitas vezes, que até de forma inconsciente, que os nossos pais lançavam sobre nós, achando que era o melhor para nós, né? E a partir do momento que você vai crescendo, adquirindo conhecimento, você vai meio que se libertando disso. O que você pode trazer aqui para nós acerca disso? A questão de quebrar mesmo esses ciclos, fechar um ciclo. Legal. Para mim, essa é uma teoria minha, Silas. Todo mundo que completa 18 anos deveria sair da casa dos pais. Por quê? Vamos lá. Ah, mas ele não está com dinheiro, ele não está trabalhando. Vamos lá, vou te explicar. Quando você cresce com o pai e com a mãe, você tem um cordão umbilical, um inconsciente invisível, né? Seu pai e sua mãe tá ali e o seu pai e sua mãe quer te dar o melhor, né? Então, filha, faz administração, faz direito, faz contabilidade, que seu pai fez e tal. E tem aquele autocuidado ali dos pais, né? Só que quando você está na casa dos seus pais, você não consegue evoluir na sua melhor versão. Sim. Porque os seus pais sempre vão olhar para você como aquele menininho, né? Então, sua mãe vai preparar comida, vai fazer um monte de coisa como se você fosse ainda uma criança. E isso é muito prejudicial, né, pro adulto, seja um homem ou uma mulher. Então, assim, completou 18 anos, o que eu falo? Procure, de fato, sair da casa dos seus pais. Eles já te deram a base maior, que é a educação. O que você precisa é você aprender o que é certo, o que é errado. Agora você precisa voar com suas próprias asas. Foi isso que aconteceu comigo. Eu saí de casa, só que infelizmente, eu saí brigado com meu pai, com 16 anos. Né? Meu pai, ele bebia, e quando ele bebia, ele tinha forças para falar, porque a bebida, ela potencializa aquilo que você talvez não tenha coragem de falar quando você está sóbrio, né? Sim. Então, meu pai acabava falando umas palavras muito, muito sérias, muito fortes, que gostava de outro filho e tudo mais, e eu fui pegando ódio disso, sabe? Pegando raiva. E eu ficava calado, e eu odiava isso. Então, aconteceu que a gente ficava sem se falar dentro de casa. A gente ficou sem se falar e é horrível. Eu, minha mãe e meu pai. O clima... Nossa, horrível. Minha mãe falava assim, meninos, o almoço está pronto. Eu saía do quarto, quando eu olhava na cozinha, meu pai estava lá. Na cozinha eu voltava pro quarto. Nossa. Eu saía na rua, aí minha casa do meu pai lá na Bahia, né, é uma rua sem saída. Então você tinha que ir direto até o final para você ir para o centro. E quando eu saía de casa, eu falei, vou dar uma volta na rua, pegava meu cachorro, tinha um pitbull, saía na rua andando. E aí meu pai vinha de lá. Meu pai vinha, só eu e ele na rua. Quando chegava perto, um do lado do outro, um virava para um lado, o outro virava para o outro. A gente não se falava. Era um clima horrível. Aí eu completei 17 anos, terminei o ensino médio, vim morar em Brasília. Né? Comi o pão que o diabo amassou, assim, sabe, com rabo, assim, meu Deus do céu. Só que quando você está nessa etapa da vida, você está passando por problemas, você não sabe por quê. Você só está no problema. Caramba, eu estou na dívida, está acontecendo isso na minha vida, por quê? Você não sabe, né? E a minha vida não andava. Eu, sem falar com meu pai, não tinha R$1 para nada, relacionamento não tinha ninguém, ficava com uma pessoa, não dava certo, sabe aquela vida toda amarrada? Sim. Aí recebi ali um convite, né, trabalhando em Brasília, ligava para minha mãe, meu pai atendia, alô, eu desligava. Isso por 3 anos, né? E ali, meu primeiro emprego foi no Pão de Açúcar, né? Mercado Pão de Açúcar, na cidade do Guará, aqui em Brasília. E ali eu recebi um convite, né? Um rapaz passou e falou o seguinte, jovem, eu queria te fazer um convite para você ir numa igreja aqui comigo, e eu não era de religião nenhuma, era católico, só aquele católico não praticante, né? E ali eu falei, igreja? Não quero saber de igreja não, mas fiquei quieto. Aí ele falou, vamos comigo na igreja? Vai ter um congresso aqui de jovens aqui no carnaval. Aí eu falei, meu Deus, não quero saber disso não, quero ir pro carnaval, quero curtir.
E aí, acabou ali, finalizou o trabalho, né? Finalizei o trabalho. Nesse mesmo dia que eu recebi o convite, fui para casa. Quando eu fui dormir, eu não consegui dormir, porque o convite desse homem me martelava na cabeça. Me martelava. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí no dia seguinte eu liguei para minha ex-namorada, que eu namorava. Aí falei o seguinte, vamos comigo na igreja? Ela falou assim, igreja? Você? Mas você é da bagaceira, né? Você é das baladas micareta. Aí ela falou assim, tá bom, vamos. Aí acabou que eu fui. Lá eu ouvi uma palavra assim que transformou a minha vida, né? Falando assim sobre pai honrar filho, filhos honrar pai, né? Filho, honrai pai e mãe para que se prolongem os dias na terra. Né? E ali foi falando comigo a palavra. E é por isso que hoje eu não sou religioso, aquele homem religioso e tal, mas eu sou uma pessoa que eu entendo que o ser humano ele precisa alimentar a área espiritual como a gente alimenta o corpo. Sim. Então, assim, se você não alimenta a sua vida espiritual, você vai ficar anêmico nessa área. Como qualquer outra área da vida, espiritual, financeiro, social, com os amigos, familiar, né? E ali eu consegui ter força de pegar o telefone, ligar pro meu pai e pedir perdão para ele. Quando eu liguei pro meu pai, minha mãe atendeu, eu tava passando Fantástico na época. Sabe aquele telefone preto que não tem bina, você não sabe de quem tá ligando, você sabe o número, né? Não tem identificador. E aí eu liguei de orelhão, nem tem mais cartão de orelhão hoje, Nossa, né? Geração passada. Aí eu liguei, minha mãe pegou, alô, mãe, o pai tá aí? Ela falou, tá, quem tá falando? Mãe, é o Charles. Aí ela, pá, e ela sabia que eu não falava com ele. Aí eu falei, mãe, passa o telefone aí pra ele que eu preciso falar com ele agora. Mas meu filho, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, aconteceu nada, tô bem, mas faça aí, porque eu tenho, tipo assim, a coragem era naquele momento, né? Se passasse ali, a palavra tava ali queimando meu coração pra eu ligar pra ele. E meu pai é muito ogro, assim, da roça, né? Aí eu peguei, liguei, eu falei, o Charles, não, meu pai é Francisco, mas chama ele de o Charles tá querendo falar com você, corre que ele tá de orelhão. Aí ele veio, oi filho, oi Charles. Aí eu, pai, só escuta que eu tenho pra falar pro senhor, não fala nada, só escuta. Aí ele começou, pode falar. Eu falei, eu queria te pedir perdão por tudo que eu te fiz, eu fui um péssimo filho, pai, me perdoa, por favor, eu preciso muito do seu perdão. Aí nisso, ele ficou calado. E eu escutando a música lá do Fantástico, né? É fantástico, aquela musiquinha. Aí, eu escutando, pai, o senhor tá aí, o senhor tá aí? Aí ficou assim uns 10, 15 segundos em silêncio. Aí ele veio chorando. Porque essas pessoas, né, que são muito grossas, assim, na verdade elas são muito sensíveis. O coração é bem molinho, né? É só uma casca por fora. E ali, meu pai começou a chorar muito, desesperado. Meu filho, me perdoa. Dizem que quem bate esquece, mas de fato algumas pessoas não esquecem, né? E ali eu falei, não, pai, eu te perdoo, eu quero que o senhor me perdoe. O senhor me perdoa? Ele falou, eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. Aí foi um chororô. Minha mãe chorando com meu pai, eu chorando, minha ex chorando assim comigo, sabe? Mas naquele momento, parece que saiu ali de mim uns 500 quilos, sabe? E a minha vida começou a dar certo. Então, só para voltar na sua pergunta lá, né? É necessário que você saia de casa, que você encerre ciclos com a sua família, com seu pai, com sua mãe. Não é que é para abandonar. Sim. Você tem que honrá-los, né? Sim. Pai, tá tudo bem aí, vou te levar no hospital e tudo mais. Só que entender que você, para se transformar em um ser humano e desenvolver a sua melhor versão, é necessário você seguir esse voo sozinho. Sim, entendeu? Verdade. Muita gente, eu vou atender homens e mulheres, né, que falam, eu tô namorando a casa do meu pai, tudo, e assim, eu não tenho para onde ir por enquanto, eu tô tentando juntar dinheiro. Eu falei, olha, se você tivesse saído mais rápido, você já teria alcançado a sua melhor versão, talvez você não estaria passando o que está passando hoje. Sim. Por quê? Porque quando você mora só, quando você vai igual eu morei só, você é obrigado a desenvolver, você cresce na raça. Entendeu? E se você já teve do seu pai e da sua mãe a orientação do que é certo e o que é errado, você não precisa de mais nada. Só precisa de saúde para você ir para a luta. Foi isso que aconteceu. Então, é importante que todo ser humano ele venha encerrar ciclos com os pais. Porque, como você falou, tudo na vida é uma fase. Né? Lá na escola a gente estuda que a gente cresce, a gente nasce, cresce, reproduz, alguns reproduzem, né? E envelhece e morre. Sim. Né? Então, assim, esse processo é importantíssimo. Esse processo da família, né, para a gente encerrar ciclos, né? Da mesma forma, isso também se aplica na vida sentimental. Se você hoje está se envolvendo com uma pessoa, vai se envolver e você não encerrou ciclos com seu ex, com o pai do Enzo, né, do seu filho, né? Vocês têm um vínculo muito forte, não com a criança, mas com vínculos ali, às vezes sentimental.
às vezes tem recaída e quer se envolver com uma pessoa nova. Não vai conseguir alcançar esse objetivo. Você pode até ter pessoas, né, que tá querendo você, mas são pessoas que não estão no mesmo propósito que o seu. Por que você não vai alcançar? Porque você ainda não está bem definido com você. Tem uma frase que eu falo, Silas, que eu digo o seguinte: nós somos imã. Nós atraímos o quê? O imã atrai o quê? Ferro. Sim. Né? Ele atrai aquilo ali. Só que tem gente que é imã e só atrai plástico. Não tem, olha só, totalmente incompatível. Verdade. Você é imã, você tem que atrair só o que realmente é ferro. Verdade. Pra sua vida. Então muita mulher fala: eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher que não saio, não bebo, não fumo. Charles, só atrai um homem casado, um homem sem vergonha. Por quê? Na verdade, ela pode ser tudo isso, mas a energia dela, ou tem ciclos na vida dela que não estão encerrados. Ela não tem uma identidade sobre isso ainda. Quando você sabe o que você quer, Silas, de verdade, as pessoas batem o olho em você de longe e falam: eu sei quem é esse cara aí. Olha só como é que é a postura dele. É diferente. E quando ela te conhece ainda, mais perfeita ainda fica essa clareza sobre você. Verdade. Entendeu? Então, se você é uma pessoa que está procurando, sei lá, casar, a mulher está procurando casar, e ela se envolve com o cara, ela sai com o cara, ela conversa com o cara e ela não tem essa visão, primeiro que Deus colocou na vida da mulher o sexto sentido. Sim. Não é que a gente nem tem. Essa percepção muito apurada a mulher tem. Esse cara não presta, cara, que é um galinha, é um sem vergonha. A mulher sabe. Então, assim, por que ela não consegue ver isso? Porque ela tá com a identidade dela distorcida. Manchada, né? Exatamente. É igual você tá de óculos. Você não tá de óculos? Sim. Você tá me enxergando bem. Se você tirar esse óculos, talvez você não vai me enxergar com tanta clareza. Então, o que muita gente precisa hoje? De um óculos na área emocional. O que é isso, Charles, óculos na área emocional? Terapia na veia. Sim. Porque a terapia, de novo, ela não vai substituir seu pai, mas ela vai trazer para você uma clareza de quem você é, justamente para você não ficar dando volta no deserto mais, com pessoas erradas, pessoas indisponíveis, entendeu? Então, o foco é a gente. Por isso que a Bíblia vai falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como? Assim mesmo. Pois é, se você se ama, você não vai deixar ninguém te dar um tapa. Verdade. Você não dá tapa em ninguém, por que você vai aceitar alguém te dar tapa? Se você se ama tanto, você não vai deixar alguém te trair e você continuar com essa pessoa. Ué, mas Deus não restaura, você não luta, Charles, contra a restauração de casamento? Sim, desde que ambos estejam focados nisso e estejam arrependidos. É verdade. Né? Porque existe 3 situações: o arrependimento, o remorso e a culpa. Verdade. Cada um tem uma diferença, né? E pesos diferentes. Consequências. Isso. É interessante porque quando trazemos a luz ao conhecimento disso, vemos que vivemos em uma sociedade na qual as pessoas não conseguem fechar esse ciclo e acaba trazendo uma sobrecarga de um relacionamento frustrado para outros relacionamentos. Isso. Pelo que eu percebo e acompanho lá nas suas redes sociais, existem muitas perguntas voltadas a isso, né? De pessoas que ainda não conseguiram de fato fechar esse ciclo e acha e se fecha também. Sim. Tem aquelas mulheres e homens também que se fecham e não se abre para um novo relacionamento porque estão presas em outros relacionamentos. Exatamente. O que você traz a respeito disso, Charles? Tem muita mulher, eu falo muito da mulher porque meu público maior são mulheres, mas isso também se aplica a homens, né? Sim. São 880, né? O que é 880? Eu não vou mais me relacionar com ninguém porque alguém me traiu. Então todo homem é assim. Todo entendeu? homem não todo presta. Homem não presta. Né? E tem aquela também que sai deixando o coração dela em todas as pessoas. Não, vou tentar com esse. Perigoso. Ela é a famosa, o tiroteio, né? Sim. Vou atirar, né? Não, esse aqui tá me olhando, vou ficar com ele. Não, esse aqui é bonito. Esse aqui é do agro. Esse aqui é rico. Esse tem uma Hilux, né? E aí ela sai deixando os pedaços dela, né? Ou seja, ou é 8 ou 80. Então, assim, primeiramente, quando você não encerra ciclos anteriores, você só vai acumulando uma bola de neve de energia. Sim. A questão sexual é muito importante. Eu falo muito sobre isso, né? Muita gente, não tem nada a ver. Outro fala, não, realmente fez sentido. Quando você tem um ato sexual com uma pessoa, de fato você vai o quê? Você vai casar com essa pessoa no mundo espiritual. Parte sua entra naquela pessoa e parte dela entra em você. Entendeu? Então, assim, não tem como. Vocês colaram ali numa folha, né? E para sair agora, vocês vão deixar pedaço um no outro. Então, quando eu entendi isso, não estou falando que eu sou santo, perfeito, né? Mas quando eu entendi isso, eu fui compreendendo sobre o fato de transar com uma mulher, né? O quão perigoso isso ia ser para outras áreas da minha vida, como finanças, espiritual, sentimental para a minha
futura esposa, entendeu? Sim. Só que você só vai entender isso quando você chega na conscientização. Existe a consciência e a conscientização. Muita gente sabe que cigarro faz mal. Faz mal. Vê lá aquela fotinha lá do cigarro atrás, mas não tem a conscientização do quanto aquilo realmente faz mal. Sim. Se ele entendesse que, por exemplo, olha aí como é que é feito, fabricado o cigarro. Ó, todo mundo que fuma, imagina, cada dia que você fuma, você vai ficar menos um dia de vida. A pessoa fala, o quê? Sério, é isso? Então, Deus me livre, eu quero fumar mais não, eu quero viver. Aí ela ia chegar na conscientização, entendeu? Então, muitas pessoas só têm a consciência. Sim, eu quero alguém pra mim, sabe? Eu sei que eu tô gostando do meu ex ainda, e tem gente que influencia pro mal, né? Muitos influenciadores, por isso que eu falo, cuidado com o que você vê na internet, né? Olha, amiga, o amor cura com outro amor, né? Não, foca no homem que tem dinheiro. Homem liso eu não quero, homem liso, Deus me livre. Então, assim, nós temos que entender o que de fato... quem nós somos, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa identidade, para a gente ter essa clareza e atrair essa pessoa mais compatível possível. Sim. Você nunca vai atrair alguém perfeito. Nunca, até porque perfeição não existe. Verdade. Sempre vai ter assim, ó. Por exemplo, o fato de você se envolver com muita gente, a mulher ou o homem se envolver com muita gente, eu falo que é a pior coisa da face da Terra. Por quê? Porque você tem as famosas pragas das referências. Então a mulher se envolveu com o bad boy, tá? Que vai lá e faz relação gostosa, mas ele não presta pra nada, né? Ele é um sem vergonha, a última coisa que ele quer é casar, mas ele é ótimo na cama. Beleza, ela pega, não deu certo, terminou com ele. Quando ela vai pro próximo, ela conhece o Rafael. O Rafael é um homem bom, um homem de Deus, um cara legal, um cara que quer projetar família. Aí ela tem um ato sexual com o Rafael. Só que o Rafael não chega nem perto do quê? Da referência do bad boy. Entendeu? Então ela começa, não, Rafael, não quero não, porque é fraquinho. A comparação é terrível e mata a gente. Entendeu? Então, assim, muita gente fala, casar virgem, se for ruim, como é que vai ser ruim sendo que você não tem referência? Você não tem referência do que é bom, entendeu? Então, assim, eu falo pra todo mundo, quanto mais ato sexual você tem, mais difícil você fica de ter um relacionamento. Porque você vai criando um Frankenstein, sabe aquele monstro. Caramba, com vários cortes. Exatamente. Pedaços, você vai criando pedaços. Sim. E ali você tem pessoas boas que passam na sua vida e você fala, não sei. Porque assim, a sua cabeça, o nosso cérebro, Sila, ele trabalha com, desde pequenininho, ele é focado na dopamina. Sim. Desde pequenininho. Você é bebê. O bebê, ele chora e ele entende. Pera aí. Toda vez que eu choro, vem uma mulher e coloca o peito na minha boca e eu tenho um leite. Pera aí, toda vez que eu choro, alguém vem e me balança. Dopamina. Toda vez que eu choro, alguém coloca uma chupeta em mim. Então, desde pequenininho, o nosso cérebro ele é condicionado a viver de dopamina. O que acontece no futuro? Beleza. Quando a gente vai se relacionar e você tem um homem desse, né, um homem que é sem vergonha, um canalha, um bad boy... Esses bad boy, eles têm o quê? Uma performance muito boa na cama. E a mulher, quando ela chega no orgasmo, ela libera ocitocina, tá? O homem libera dopamina. O dopamina é o quê? A sensação do prazer e do bem-estar. Né? E a ocitocina não. A ocitocina, ela é liberada, ela é o hormônio do afeto, do amor. A mulher libera ocitocina em 3 situações da vida. Ao amamentar, né? Quando ela está amamentando ali. Quando ela dá a luz de parto, entendeu? A luz de parto é o seguinte, segundo a ciência, a dor mais terrível de um ser humano é uma dor da mulher de luz de parto normal. Sim. Então é a dor terrível. Você vê como é que Deus é tão perfeito. Ela sente uma dor terrível, mas na sequência, quando ela escuta o choro do neném, ela é tomada da cabeça aos pés de ocitocina. Caramba. Então ela esquece por um momento daquela dor todinha. Porque ela é tomada de alegria, do afeto. E aonde é que essa mulher, ela também solta a ocitocina? Quando ela chega no orgasmo. E aí, quando a mulher chega no orgasmo, o que acontece? O cérebro dela total é tomado também de dopamina. E quando ela sai, não deu certo com esse homem, e ela sabe que esse cara é traficante, não presta, é casado e tudo mais, o cérebro dela olha para aquele homem, ele não quer saber se isso é lícito ou não. Ele só quer viver de novo aquilo. Sim. A mesma coisa é o seguinte, você tem uma diabetes, grau, 3, nível máximo. E você chega no hospital, o médico fala, olha, Silas, você não pode cheirar açúcar. Você não pode chegar perto de açúcar. E você ama o doce. Sim. O que acontece? Quando você sai dali,
Você tem a consciência, caramba, eu não vou mais mexer com doce porque eu vou morrer. Só que você deixa de gostar de doce? Não. Não. Você ama porque o seu cérebro ele não é lógico nesse sentido. Ele só quer viver o prazer. Sim. Por isso que eu atendo muitas mulheres que elas estão hoje amarradas totalmente no homem casado. No início, às vezes, ela não sabia que era casada. Depois que ela descobriu, foi tão bom que ela viveu, sexualmente falando, liberou tanto dopamina, que ela fala, Charles, eu não consigo. Eu falo, bloqueia esse homem. Pede um rim pra ela, mas não pede pra ela bloquear. Caramba. Já aconteceu situações Fica presa, né? Fica presa. Já aconteceu situações que a mulher pagou a mentoria completa pra mim. Quando ela descobriu que eu falei, olha, o que você quer? Ela falou, Charles, eu quero ser livre, eu quero me livrar desse homem. Quando eu falei, você tem que bloquear ele. Lembra aquela frase que diz que o que os olhos não vê, o coração não sente? Sim. Já começa mais ou menos por aí, né? Quem não é visto, não é? Lembrado. Pois é. E aí eu falei, ó, bloqueia e a gente vai trabalhar de uma forma muito específica nessa dor sua, né? Fica tranquilo, vai doer, mas vai passar. Daqui a pouco, daqui a primeira semana vai ser o período de abstinência, que você fica querendo a droga, mas daqui a pouco, se você não usar a droga, você vai ver que vai diminuindo essa carga dentro de você. Vai dar tudo certo, vai ficar tranquilo. Quando eu falei que ela tinha que bloquear, né, que ela não ia ver mais a bolinha dele visualizando ela no Instagram ou no status ali, ela falou, não consigo. Ela pegou simplesmente, acabou a sessão, ela foi e me bloqueou. Nem pediu dinheiro de volta ainda, ela me bloqueou, porque é tão forte o cérebro pedindo aquilo, tipo assim, eu vivi algo tão incrível com esse homem, que só o fato de pensar que eu nunca mais vou vê-lo, não, eu prefiro... A sua ajuda se tornou uma ofensa pra ela. Total. Né? Total. Só pra você ver como é que funciona. Por isso que eu falo, não brinca com essa questão. Não, eu vou ficando aqui com as erradas até eu achar certo. Cuidado, porque o nosso corpo, ele é totalmente viciado em dopamina. Sim. Tudo que é dopamina, que é liberação de prazer e bem-estar, você ama e você quer viver de novo. Exemplo, você comeu um doce agora, amanhã no mesmo horário o seu cérebro vai pedir um doce. Verdade. Você foi pra uma viagem incrível e maravilhosa. Quando você volta dessa viagem, você fala... Caramba, cara, meu Deus, que bom, né? Eu queria... Nossa, vamos pensar na próxima viagem? Você já fica querendo viver de novo. E quando alguém fala assim, vamos pra, sei lá, Cancún, como você foi? Foi incrível pra você? Você fala, vamos, e você vai dar sugestão pra galera aí, que foi muito legal, entendeu? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso corpo sempre vai ficar buscando isso. E às vezes a gente fica escravo de coisas que vai ser um veneno pra nós. Entendeu? Como cigarro, álcool, tudo que vai te gerar dopamina, quer dizer que é ruim? Não, tem muita coisa que é boa. Só que a grande parte das coisas que gera dopamina na nossa vida são coisas ruins, como o doce, o vício em si, né? O vício, entendeu? A adrenalina ali de você ficar com uma pessoa casada, o perigo, tudo isso te libera dopamina e isso que o cérebro quer. Entendeu? Muito perigoso, muito perigoso. Gente... eu tenho certeza que vocês estão aí se amarrando nesse conteúdo. O Charles aqui já falou sobre vários assuntos e chega tantos insights aqui. Eu tô aqui, gente, o que eu pergunto? Deixa eu tentar organizar aqui na minha mente o que eu pergunto primeiro. Mas, Charles, é algo muito importante assim que você falou sobre essa questão mesmo que a mulher acaba se tornando muito dependente, né? A partir do momento que se entrega ali no ato mesmo ali, sexual com o cara e tal. E, infelizmente, vivemos uma sociedade na qual para o homem, até meio que culturalmente, né? O homem é garanhão, se pegar várias mulheres, né? Tem muito isso. Tem. Então, um cara, um bad boy da vida, que acaba fazendo isso com uma mulher, acaba meio que não tendo uma responsabilidade emocional em detrimento daquela mulher. E isso acaba machucando aquela mulher. E pessoas feridas ferem pessoas, né? O que você pode trazer de acordo com o que você tem acompanhado, feito as mentorias com as mulheres que te procuram, qual o conselho que você pode dar para essas pessoas? Bom, tem até uma fala, né, que o homem ele é bem visto na sociedade porque ele é o conquistador. Então, por isso que existe é cultural, né? Só que eu não compactuo com essa ideia. O homem ele pega várias mulheres e ele conquistou. Ele teve que conquistar, desenvolver uma ideia. Então, assim, não tem mérito em ceder, tem mérito em conquistar. A mulher só cede. Né? Teoricamente, essa fala seria legal, seria bacana. Só que o seguinte, quanto mais o homem, como eu te falei, quanto mais o homem ele fica com mulheres, mais longe de casar ele vai ficar. Sim. Porque ele vai ter muitas referências. E referência na nossa vida são pragas.
né, que vai ali minando, né, o nosso desejo verdadeiro por uma pessoa, por uma mulher que a gente gostaria de ter, por causa de que fulano de tal tem uma performance melhor na cama, etc. Então, assim, o ideal é que não tivesse, né, nem homens e nem mulheres nessa vida promíscua de pegação, porque isso só prejudica o cidadão, a pessoa que está fazendo. Sim. Entendeu? Não tem essa assim, isso é legal? Não é legal. O bom é se você realmente casasse virgem e acabou. Porque o casamento ia durar muito mais. Né? Eu vejo muitos casamentos acabando por falta dessa conscientização. Né? Por exemplo, uma ex-garota de programa, se ela inventar agora, igual eu já atendi várias, né? Falar, já queria tanto casar, sabe? Ser de um homem só. Só que o seguinte, ela já tem tantas experiências, sabe? Que fica difícil para ela mesma ficar somente com o homem. Sim. Mesmo que ela tá sendo paga, não existe esse lance dela falar o seguinte, não, eu não coloco meu coração nisso e eu só tô ali pelo dinheiro. Eu conheci uma mulher, né, garota de programa, que ela me procurou para fazer mentoria, que ela falou, Charles, 10 anos de profissão, eu me apaixonei pelo meu cliente. Então, assim, só para você ver que não é robô que tá ali. Sim. Não, eu vou só focar no dinheiro. Mentira! Porque você é um ser humano que você se entrega, existe uma conexão ali de alma. Tem sentimentos. Tem sentimento, entendeu? Então, assim, ela falou, me apaixonei, e agora o que eu faço? Meu Deus, o cara é casado e tudo. O cara é casado, procurava ela toda semana, ali ela ficou se envolvendo, e acabou se apaixonando pelo cara. Ao ponto de procurar o meu trabalho, né? Então, assim, só para você ver, né, que se você não entender aquele lance que eu falei, né, do tutorial, de um processo para tudo, né? Eu vou criar galinha, tem um processo. Eu vou plantar milho, tem um processo para eu adubar a terra, tem todo. Eu já morei na roça, sei muito bem como é que é. Então, assim, tem gente que acha que só o fato de ser bonita, de ser gostoso, de ter dinheiro, não, eu vou casar, vai dar certo. Não é assim. Se eu não respeitar o que de fato eu tô querendo para minha vida, como ciclos, né? Um tempo que eu falo, é o tempo do período sabático que eu falo, né? De relacionamento, né? Todo mundo precisa desse período. Que é o quê? Eu não vou me envolver com ninguém. Posso sair para tomar um suco, mas eu não vou beijar na boca de ninguém. Até eu ter consciência que eu tô bem. Olha só que interessante. Muita mulher fala, Charles, mas como eu sei que eu tô bem e pronto para um relacionamento? Eu falo muito simples. Aí eu falo, você menstrua? Você tem menstruação? Sim. Você sabe quando você vai menstruar? Sei. Eu falo, que legal. Porque seu corpo, a mulher sente os seios doloridos, né? Ela fala, eu tô chata pra caramba, eu quero comer doce. Aí a amiga vai descer pra mim. No final do dia, desce. Ela se conhece no corpo dela, né? Relacionamento. A mesma coisa, você olha pra dentro e você fala, eu tô bem pra relacionamento? Eu gosto ainda do Rafael? Ai, meu Deus, eu ainda gosto, então eu não tô pronta. Tem gente que nem tem essa sabedoria, aí vem a amiga e fala, amiga, eu vou preparar um homem pra você, tá? Não, vamos sair. Eu vou preparar um boy pra você, incrível. Vamos lá. Ela, ai, tá bom, amiga. Ela tá esbagaçada do relacionamento anterior, mas ela simplesmente não respeita isso. E aí ela se envolve com uma pessoa, ela tá, a gente chama isso de... relacionamento rebote. Sim. Onde eu saio de um e eu já pulo para um outro, né? É uma ponte, né? E eu não me curei ainda. Por isso que o resultado final é o quê? Você pode ficar 10 anos, 15 anos. Você fala, meu Deus, eu tô tão infeliz. Lógico. Porque você saiu de uma dor, na verdade você nem se curou, e você tentou abafar para viver com alguém. Geralmente isso acontece muito também com mulheres, pelo fato do homem sair e ele já mostrar pro mundo que ele tá feliz, tá vivendo. O que a mulher faz? A maioria, né? Não são todos. Ele tá vivendo, então vou me permitir também. Charles, qual que é a diferença do homem pra mulher? Essa é a parte ruim da mulher e a parte, vamos botar assim, melhor pro homem. O homem, ele não é tão emocional quanto a mulher. Verdade. O homem, ele é mais o quê? Racional e visual. Sim. A mulher é o quê? 100% emocional. Só pra você ter ideia. A mulher, para ter um ato sexual, para transar e ela chegar no orgasmo, ela tem que ter libido. E para ter libido, ela tem que ter um envolvimento, não de olhar para o homem. Ela tem que ter um envolvimento mais perto. O cara tem que elogiar, tem que tratar ela bem, tem que ser um lorde, tem que, de fato, se conectar ali nas emoções, para ela ir se soltando. Aí ela vai tendo libido, tesão e ela consegue ter uma relação.
Homem é assim? Não. Homem olhou uma mulher lá, nem sabe se é trans, se é nada. Nossa, meu Deus do céu, que tesão. Homem é assim, são duas dinâmicas totalmente diferentes. Verdade. Então, se o homem ele não entende isso, ele casa com a mulher, dá conflito. Se a mulher, ela casa com um homem, ela não sabe compreender um homem, dá conflito. Sim. Porque o sexo na cabeça de ambos é totalmente diferente. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, você não precisa ser um especialista nessa área, mas você tem que ter o básico do básico. Porque entender senão, um pouco, né? Porque tem que entender um pouquinho. Se destruindo. Porque aí o cara chega... o cara pensa que só o fato de ter dinheiro e fala, Charles, eu chego em casa... Tá faltando alguma coisa nessa casa? Eu dou o meu máximo naquela empresa. Chega aqui, quero ter relação com minha mulher. Ela fala que não quer, que eu sou bruto, que eu não sou aquilo. Dor de cabeça. Isso, mas o que acontece? Sim. A sua esposa, ela não funciona como uma cédula. Ela não é uma GP, garoto de programa. É verdade. Entendeu? Ela precisa de carinho, ela precisa... Nem precisa de algo. A mulher é tão barata. Tem as preliminares, né? Olha só, olha que engraçado, né? O homem fala, Charles, mas assim, a minha mulher, cara, eu preciso fazer um monte de coisa. Eu falei, não, cara, é porque você não tá fazendo o básico, então você vai ter que ir pra cirurgia, que é o avançado. Se você simplesmente, no meio do dia, você pegar o telefone e falar, amor, eu tô aqui, eu tô morrendo de desejo de você, tô morrendo de saudade. Meio-dia, do nada. Aí você, no sábado, você leva lá você levou sua mulher no salão e você foi buscar. No meio das amigas dela, que isso é importante pra ela, você leva uma flor. Todas as amigas, nossa, o marido... Isso aí pra ela é ótimo demais. Meu amigo, quando você chegar em casa, ela vai fazer o que você quiser. E outra coisa, eu sempre falo isso. O homem, ele dá 2 pra mulher. Ele dá 2. Se ele dá 2 pra mulher, a mulher nunca vai devolver 2. Ela dá 10. Olha que engraçado. Você, homem, vai dar um espermatozoide pra mulher. O que ela te devolve? Um filho. Então, nunca uma mulher decente, tá? Essas mulheres piriguete, biscate, sem vergonha, que só quer sugar do homem. Uma mulher, se o homem tratar ela bem, ela nunca vai devolver igual. Se o homem tratar, sei lá, levei no restaurante e tudo mais, ela fala, ai meu Deus, próximo encontro eu vou fazer um almoço aqui pra ele e tudo mais, ela vai dar o melhor dela. Porque ela tem uma necessidade de quê? De cuidar. Isso também é cultural. Uhum. Quando a gente é pequenininho, o que dá pro menino brincar? Carrinho, bola, pipa, né? Então o homem ele fica solto. Pra mulher, o que dá pra mulher quando ela é pequenininha? Panelinha, dá pra ela a boneca. Vai, filha, cuida aí do marido, vai, bota pra mamar. É isso. Então a mulher ela tem um senso de quê? De cuidar. Sim. Por isso que nenhuma mulher, né? Toda mulher que, na verdade, quando ela recebe isso do homem, algum carinho, algum afeto, de verdade tem que ser genuíno, e ela sente isso, ela fala, eu vou devolver 5 vezes mais pra ele. Entendeu? A conta nunca vai fechar, nunca vai ser igual para igual. Eu faço isso e ela faz isso. Ela sempre vai dar mais. Porque entendeu? Entra no jogo de relação, né? Uhum. Aqueles joguinhos, e é perigoso esses joguinhos. Né? Os joguinhos eu sempre falo que não é bom, né? Por exemplo, ele não me ligou, não vou ligar. Não, faz o seu melhor. Sabe como é que uma pessoa nunca esquece da outra? Eu costumo falar isso direto, fiz até um vídeo sobre isso hoje, né? Quanto mais você fizer por alguém, faça o seu melhor. A Bíblia até vai falar sobre isso. Sim. Tudo que vier à sua mão, faça conforme para Deus. Sim. Vou fazer um café para um homem. Dá o seu melhor. Vai ser o melhor café, como se estivesse servindo o próprio Deus. Vou fazer uma faxina. Faça a melhor faxina. Eu vou amar. Se ame. Eu vou fazer um amor. Faça o melhor que você puder. Por quê? Muita gente fala o seguinte, eu sou muito intenso, isso é um problema. Não, não é problema. O problema é você ser intenso com a pessoa errada. Entendeu? Aí, minha filha, você pode fazer o que você quiser. Tá com a pessoa errada. E pra pessoa errada nunca tá bom. Olha só o que é uma pessoa certa e uma pessoa errada. A pessoa certa, olha só. A mulher tá em casa, ela foi ao mercado, comprou laranja, e aí ela fez um suco de laranja. E o marido, ele não gosta muito de suco de laranja. Chegou o marido para comer, aí falou, amor, aqui o suco de laranja. Ele, amor, beleza, tá uma delícia, tá bom. Só que ele gosta de outro suco, né? Uhum. Mas tá tudo bem, ele tomou ali. Pessoa certa, pessoa errada. A mulher foi no mercado, comprou abacaxi, que o homem gosta do suco de abacaxi. Né? É isso aí que ele gosta. Aí chegou, pessoa errada é o seguinte, amor, tá sem açúcar. Nossa, pelo amor de Deus, por que você não comprou uma coca? Sabe? Ele nunca vai elogiar e agradecer, porque você está com a pessoa errada. Então, a pessoa errada, a mulher ou o homem, faz de tudo. Eu já vi amigo meu alugando Ferrari, sabe? Para tentar impressionar, levar para Dubai. Por quê?
A pessoa, não, o patamar dela é alto, eu tenho que impressionar. E a pessoa chegar assim e falar, não gostei não. Sabe, não, tá muito quente. Pessoa errada, irmão. Pessoa errada, não tem jeito. Pessoa certa, não quer dizer que é pobre, que é humildezinho. Não, mas a pessoa certa, um elogiozinho, Sim. sabe, que você dá é diferente. Sabe, um café, ela fala, nossa, muito obrigado. Nossa, essa caneca tá lindo, obrigado por esse presente. Pessoa certa. Um gesto simples. Totalmente diferente, entendeu? Então, assim, eu vejo muita gente desanimada no amor porque tem se envolvido com pessoas indisponíveis e pessoas erradas. No dia que você encontrar uma pessoa certa, na verdade, não, de novo, esse termo certo não existe. Existem pessoas que querem fazer dar certo. E pessoas mais compatíveis com seus valores, princípios, ética e moral. Entendeu? Justamente. É porque acaba acontecendo muito isso também. Pessoas que acabam se envolvendo com pessoas que não tem nada a ver com Exatamente. elas. A Bíblia vai falar que isso é julgo desigual. E julgo desigual não é só dois crentes, dois cristãos. Não é isso. Julgo desigual é o seguinte. Eu sou pagodeiro, me envolvo com alguém que é do rock e pauleira. Meu irmão, isso aqui vai dar confusão demais. Já conheci casais assim. Só que isso no início é delicioso. A longo prazo dá morte, sim. É porque é delicioso até porque é a descoberta, né? Estão conhecendo o mundo um do outro. Ninguém tá achando ruim nada, sabe? Por exemplo, homem não é uma regra, né? Até porque senão vai abrir um corte aqui ruim. Mulher que tem filho se envolve com um homem que não tem filho. Se esse homem, a maioria, vamos lá, 99% dá errado. Mulher tem filho, se envolve com um homem que não tem filho. O que acontece? Essa mulher, ela tem uma responsabilidade, que geralmente os filhos ficam com a mulher. Ela é maravilhosa, incrível, mulher valorosa, não tem nada a ver mais com ex. Só que aí ela fala, amor, não consigo, tá namorando com um cara sem filho. Amor, não consigo hoje te ver porque eu vou levar o Enzo pro hospital. Ele tá com dor de barriga. Quem não tem filho fala, saco. Esse menino aí, ele não entende, porque ele não é compatível com ela naquilo. Entendeu? Charles, mas tem casos que dá certo. Tem, mas é exceção. Por isso que eu não posso generalizar. Tem casos que eu já conheço que homem sem filho é bem maduro, compreende e entende. Fala, não, tudo bem. Hoje a gente não sai, depois a gente sai outro dia. Sim. Entendeu? Então o que eu falo geralmente na mentoria para homens e para mulheres? Arruma pessoas assim, alguma pessoa bem compatível, bem parecido com o seu dia a dia. A mulher, ela ganha um salário mínimo e ela quer arrumar um cara que ganha 100 mil reais. Tem problema? Não, só que olha a discrepância aqui, de ideias, de objetivos, de meta, sabe? Mas eu quero um homem que é rico. Tudo bem, só que você tá muito diferente. Arruma um cara, sabe, sei lá, que ganha 10 mil, 15 mil, entendeu? Sim. Quanto mais diferente essa pessoa é da sua vida, de religião, de criação, lifestyle, cultura, né, de dia a dia, um gordo querendo namorar com uma mulher fitness. Não vai dar certo. Vai dar confusão demais. Toda hora eu tento isso aí, toda hora. Charles, assim, ele sabe, ele não quer fazer atividade física. Eu falei, mas você já sabia desde o início. Charles, eu vou ter que fazer essa pergunta. E o velho da lancha com as novinhas? Cara, solta aí. É o seguinte, né? Infelizmente, aí entra para um outro público de mulheres, que aí eu não posso generalizar. Sim. Infelizmente, existem mulheres boas, honestas, de Deus, né, santas, e existem mulheres, né, com comportamento de biscate, safada, quenga. É isso. Hoje, olha só. A mulher, ela olha para o homem. Você imagina, você tem uma vida só. Você tem uma vida, cara, para viver. Você não tem duas nem três, né? E aí você fala o seguinte, eu vou casar com um homem rico. Nada contra, cada um faz o que quiser com a vida, né? Temos um caso clássico, eu não vou falar aqui para não levar um processo, né? De uma mulher Miss que casou com um senhor de 73 anos, né? Né? Que inclusive, né, dizem que é até um tal de Amado, né? Mas não vou falar o nome. Então, ela é secretária, né? Então, assim, não, Miss, uma mulher bonita e tudo mais. Secretária, vai. Exato, mais ou menos isso, né? Então, assim, pensa comigo, uma mulher que é bonita, linda e maravilhosa, ela tem capacidade de arrumar um cara rico novo, entendeu? Mas o quê? Focou no amor. No amor, né? No amor. Então, assim, o que eu tô te falando, né? Eu quero falar pra vocês que, infelizmente, tem pessoas que elas vão colocar na mesa coisas que, de fato, não vão durar no relacionamento. E elas acham que isso é a prioridade. Tem uma influência aí, que eu até já briguei com ela, discuti com ela, que ela fala muito sobre homem liso, né? E ela enfatiza demais. Não vai ficar com esse homem liso. Como é que ela fala? Ela tem até um nome que ela fala lá, enfim, não vou nem falar o nome dela aqui também. Então, assim, o que é importante de fato no relacionamento? Eu vou falar aqui aqui nessa mão, 5 dedos aqui, ó. Olha só, primeira coisa, compatibilidade. Segunda,
conexão. Terceiro, diálogo. Quarto, dinheiro. E quinto, sexo. Nota que o dinheiro e o sexo ele é importante, mas ele não está como prioridade. Sim. Se você focar somente igual hoje, qual que é o grande problema aqui da humanidade sobre relacionamento? Eles têm focado, os homens têm focado no sexo, que é o corpo, e a mulher tem focado no dinheiro. E isso não prevalece um relacionamento, só que isso é importante. Sim. O que é que prevalece um relacionamento? É só você olhar para trás, lá para os nossos antepassados. Sim. O que é que prevalecia lá que muitas pessoas ficavam anos e anos e anos, mesmo com os problemas da época, que a mulher não podia muitas vezes fazer nada, era submissa ao homem, o homem era tóxico, enfim. Tinha esses problemas? Tinha. Só que os relacionamentos davam muito mais certo. Por qual motivo? Primeiro, a mulher focava no... Era o seguinte, era assim, ó. Pelo menos meu pai. Eu vou te explicar com o meu pai. Meu pai é junto com minha mãe, 44 anos, e eles se amam, né? Tem relação quase todos os dias, olha aí. Entendeu? E aí que minha mãe é minha melhor amiga, ela conta tudo assim pra mim, é bem resolvida, né? Meu pai simplesmente, ele morava na roça com minha mãe, né? Sim, antes de conhecer minha mãe, né? Viu minha mãe e falou, olha, eu quero muito namorar com você. Aí minha mãe falou o seguinte, tem que pedir pro meu pai, né? Se você pedir pro meu pai, o que o meu pai fez, né? Foi lá pedir pro meu avô. Pegou a bicicletinha, né? Pegou a bicicletinha, foi lá. Na frente do meu avô, com um monte de filhos, que antigamente era 15 filhos, né? Por aí. Passando essa vergonha, aí meu pai, eu vim aqui pra pedir, né, a sua filha, a mão da sua filha e tal. E aí meu avô, é pra namorar aqui dentro de casa, viu? Pra namorar aqui. Beleza. O que acontece? Minha mãe começou a namorar com meu pai ali, de mão dada, sabe? Os dois ali, minha mãe falou isso pra mim. Nossa, a gente não podia nem beijar que meu pai tava ali e tal. A hora melhor é quando minha mãe ia despedir do meu pai lá na porteira. E aí eles davam os amassos, né? Minha mãe e meu pai, como eles não foram pra cama assim rápido, eles foram obrigados a trocar ideia. Então os dois sentaram ali, ficava na sala com aquela luz de candeeiro, sabe? Sim. Então meu pai e minha mãe falaram, e aí, o que você gosta de fazer? Qual é o seu sonho? Quais são suas metas, né? Tipo assim. Foi se conhecer. Se conhecendo. Sim. E aí minha mãe falou assim, nossa, tudo que você tá querendo eu quero. Deu tempo pra se conhecer. Hoje, com o Tinder e aplicativo de namoro, deu match. Vamos sair pra jantar? Vamos, te pego aí às 18. Beleza. Saiu pra conhecer, o homem paga alguma coisa. Nesse mesmo dia, o cara já leva pra cama, transa. E no dia seguinte, o cara esfria. Por que ele esfria, será? Não criou nada de conexão. Não criou nada de parceria. Diálogo, nem teve. Entendeu? E foi fácil. Foi fácil demais. E o homem, ele é caçador. O homem, ele sempre, desde o que... Nunca vai mudar isso. Nunca vai mudar. O homem, ele busca, né, essa caça. Você pode ver, ó. O momento mais alegre de um homem, assim, os momentos de fase, né, de etapas. Quando ele faz uma faculdade, ele conclui, né? Quando ele conclui, nossa, aquela festa, né? Por quê? Teve um processo. A habilitação, quando o cara tira, nossa, consegui. Todo mundo, você passou, nossa, que legal. Por quê? Foi chato aquelas aulas lá, né? Que ele fez, enfim. Então, nota que tudo aquilo que leva um processo pro homem, ele valoriza. Ele valoriza pra caramba. O carro dele, que ele pagou cada boleto, ele não ganhou. Ele pagou cada boleto suado. Ele não vai deixar esse carro amarrado em qualquer lugar. Ele não vai emprestar para qualquer pessoa. Entendeu? Por quê? Porque ele sabe que ele tá pagando. É suado. Agora, se o pai dele fala assim, toma aí, filho, essa Ferrari aí, vai. Ele empresta pros outros, ele bate, ele sai tirando racha, dando cavalinho de pau, porque ele não gastou nenhum real. Então, quando eu falo o seguinte para as mulheres, vocês nunca vão entender isso. E vocês vão morrer, vão passar por essa vida, vocês vão morrer. E vocês não vão viver o melhor. Por quê? Vocês têm a ferramenta, vocês têm a chave. Se vocês soubessem a sabedoria que Deus deu para vocês, só que vocês não desenvolvem nem buscam, né? Se vocês soubessem, já teria conquistado o mundo. Por quê? Porque, de fato, vocês mulheres têm um poder incrível que nós não temos. O homem, ele paga por sexo. Ele vai longe, ele viaja atrás de um sexo. Ele pega rodovia, vai lá e volta para trabalhar no outro dia cedo, atrás de um sexo. Entendeu? Se eu fosse mulher, é claro, eu tivesse essa cabeça de hoje, né? Rapaz, eu ia ter o homem mais gostoso, mais assim, dentro dos meus princípios que eu queria, do meu jeito. Porque eu saberia muito bem o poder que eu tenho. Entendeu? É claro, tem que cuidar do corpo, tem que ser uma pessoa legal, tem que ser uma pessoa que realmente seja leve, mas isso é um poder que é de vocês, mulheres. Entendeu? O poder do sexo é da mulher, o poder do namoro e o casamento é do homem. O homem só casa, de fato, detalhe, não é só por causa de sexo. Quando vai para casar, o homem ele olha para a mulher, ele vê
como que essa mulher, ele associa, não sei se você sabe disso, o homem é o seguinte, mesmo que a mãe dele já morreu e tudo mais, enfim, ele sempre vai associar essa mulher com a mãe, do tipo, deixa eu ver se ela é uma mulher que sabe fazer comida. Deixa eu ver se essa mulher aqui, minha mãe ia gostar de eu apresentar ela. A referência de mulher. Exatamente. Né? Então, assim, todo homem, ele olha pra mulher e fala assim, essa mulher aqui eu posso levar lá em casa. Não, se minha mãe estivesse viva, ela ia gostar dela, porque ela tem um comportamento, ela faz comida, olha como é que ela trata o pai dela. Entendeu? Então, não basta ser só gostosa, fazer um amor gostoso pra casar com o homem. Entendeu? O homem, ele, na hora de casar, ele pesa isso. Entendeu? Infelizmente, muita mulher, na hora de escolher, ela vai focar somente no dinheiro. Ah, é um homem que amiga, ele é empresário, nossa, ele é do agro, nossa, que bom. E isso não prevalece, cara. Entendeu? Isso aí é a coisa assim, que você tem que olhar. É lógico, você não vai ficar com uma pessoa pobre que não tem onde cair, né, morto. Sim. Só que focar nisso é você dar um tiro no seu próprio pé. Entendeu? A mulher foca demais nisso. Você pode ver vários vídeos na internet. Quanto que um homem tem que ter pra casar com você? 70 mil, 50 mil, sabe? Então, assim, primeiro que não existe... 90% da população brasileira ganha menos de 10 mil reais. Sim. 90%. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas colocaram algo na cabeça delas, que eu acho que segue tanto influenciadores, né, famosos aí, que acham que o mundo é da internet. E, na verdade, o mundo real é totalmente diferente. Né? Então, o que eu falo? Quanto mais clareza você tiver sobre você... Detalhe, você pode ser rico e você ter essa clareza. Eu sou rica, eu estudei pra caramba, eu sou médica, como eu tenho um aluno assim, e eu exijo daqui pra cima. Tudo bem, tá ótimo, porque a gente tem que atrair o que nós somos. Mas não dá pra você não ter carro e exigir somente um homem que tem carro. Não dá pra você ter 300 filhos... um de cada pai, e você que é um homem sem filho. Entendeu? Sim. Então, assim, nós temos que ter coerência e ter sabedoria sobre, de fato, o que nós somos, o que nós representamos. Né? É muito interessante que esse feedback nós temos que ter das pessoas que estão em nossa volta. Olha só uma passagem na Bíblia muito legal que eu gosto. Jesus saiu de uma cidade com os 12 discípulos e ele falou o seguinte, ele estava muito preocupado com o que ele estava passando para as pessoas. Como que as pessoas estavam vendo ele. Porque isso é importante para nós. Às vezes a pessoa fala assim, tô nem aí para os outros, ninguém está pagando minhas contas. Tudo bem, mas você não vive numa ilha, você vive numa sociedade. Então, assim, Jesus falou o seguinte, gente, pera aí, o que o povo está falando? Como que eles veem eu? Qual que é a imagem que eu estou passando? Aí os discípulos falam, não, eles falam que você é o filho do Deus vivo e tudo mais, que você é o verbo que se fez carne. Ah, que legal. Aí Jesus, não contente, ele foi e reduziu para os 12. Falou, e vocês? Como que vocês me enxergam? O que eu sou para vocês? Ó a preocupação de Jesus, qual que é a imagem que ele estava passando? Aí Simão Pedro fala, você é o filho do Deus vivo, você é o Messias. Aí ele falou, tá, legal, que bom, entendeu? Às vezes a gente está passando uma imagem há anos de uma pessoa promíscua, de uma pessoa sem caráter. Porque às vezes a gente está andando com uma pessoa que é assim, então as pessoas associam. E nós, infelizmente, o ser humano, ele é 100% aparência. É verdade. Não é isso? O Deus mesmo falou, né? Que o homem, ele é aparência, ele julga pela aparência, mas eu, Senhor, sou e examino o coração. Sim. Então, você querendo ou não, as pessoas estão te julgando, né? Os 3 primeiros segundos você já é julgado. Sim. Se você não passa uma apresentação boa, se você tem um Instagram de qualquer jeito, se você frequenta certos lugares que não é legal, né? Você já queima demais. Eu falo até sobre aplicativo de namoro, né? Que eu já fui desse ambiente. Então, eu tenho uma noção. Só o fato, Silas, é muito interessante isso aqui, dar um corte. Só o fato da mulher estar no aplicativo de namoro, o homem, todos os homens, já olha pra mulher tipo assim, onde é que ela tá? Tipo assim, ela tá falando comigo e tem mais 300 homens que tá mexendo com ela, tá falando também. É como se ele já diminuísse a nota dela automaticamente só pelo ambiente. É tipo um boteco que você vai. Ah, eu te conheci no boteco, Letícia. O que você tá falando? Conheci lá nesse lugar. Você quer pagar de bonitona? Sim. Então o ambiente é muito importante para justamente a gente ter uma autoridade. Se você é uma pessoa que não se importa com isso, relaxa. Você vai ter um comportamento X, as pessoas vão te julgar e você talvez nunca vai chegar num patamar que você gostaria, devido aos lugares que você frequenta, as pessoas que você anda. E nem exige um patamar alto, né? Exatamente. É entendeu? Isso aí.
Galera, é o seguinte, como que está, qual a fotinha aí do seu perfil, do seu Instagram, TikTok? Charles Damasceno, você também faz análise de perfil. Isso, né? eu trabalhei numa empresa em São Paulo, eu fazia parte de recrutamento e seleção, né? Sou formado em recursos humanos e o meu gerente, ele justamente, né, depois de a gente selecionar o candidato, porque certos cargos, como gerente geral, executivo de contas, né, que tinha uma aproximação maior com o cliente, exigia do candidato um comportamento também fora, né, do mundo corporativo. Então, olha só, isso já há um tempo atrás, hein? Tinha lá, beleza, a Letícia tem MBA, tem inglês, tem mandarim, tem francês, tem espanhol, enfim. Às vezes, né, tem umas vagas bem exigentes assim. Só que no final o meu gerente falava, você olhou as redes sociais dela? Eu falei, olhei. O que você viu? Eu falei, olha, ela saiu ontem de uma balada, bebendo uísque com um gargalo, saindo no teto solar do carro. Ela falou, ele olhava, né, os stories, porque quando a gente pedia para a pessoa, nisso a pessoa tinha feito já a entrevista e tudo mais. A pessoa tinha dado o currículo e ela era obrigada a colocar ali, né, a rede social, Instagram ou Facebook, né? Então, quando o meu gerente via que dali, falou, pode reprovar, não quero. Uma atitude dela. Sim. Às vezes ela colocava uma música de funk na academia e ele falou, é funk? Eu falei, não quero. Então, assim, muita gente fala, não tem nada a ver o mundo corporativo com o mundo fora da empresa. Tem tudo a ver. Tudo está entrelaçado, tudo se comunica. Não há diferenciação de CPF e CNPJ. Não existe, né? Ainda mais para certos cargos de confiança. Então, assim, hoje eu faço análise de perfil no Instagram. O que é análise de perfil? Justamente para deixar ele com a sua cara. Por isso que você tem que ser uma pessoa legal. Uma pessoa que tenha noção do óbvio. Porque se você realmente for uma pessoa ruim, uma pessoa que adora divulgar seu corpo, você vai postar aquilo mesmo. Só que tem pessoas que não é ruim, não é uma pessoa com a índole negativa, não é uma pessoa tão vulgar, só que ela inconscientemente ela está passando essa imagem. Né? Às vezes não é por maldade. Charles, pode uma foto de biquíni? Pode, lógico que pode. Eu falo, pode postar, mas olhe o tipo de foto que você está postando. Você sabia, Silas, que existem mulheres, né, que ela tá de calça jeans, bem arrumada, só que ela é mais vulgar do que uma mulher que está nessa foto, ela tá mais vulgar do que uma mulher com um biquíni. Como, Charles? O jeito, o semblante virando para mostrar o tamanho, sabe? Então, assim, você vê o rosto da mulher, um espírito assim, sabe, de vulgaridade, entendeu? E uma mulher que muitas vezes tá de biquíni, ela tá sentada, tá pegando tá de longe, não tá marcando, não tá de costa, e ela pega todo o cenário e você fala, nossa, que foto bonita. E detalhe, sempre eu falo, o problema não é uma foto de biquíni, o problema não é um lugar que você vai, o problema é o excesso. Todo excesso revela uma falta, né? Aquela pessoa que só posta academia, meu Deus do céu. Só tem aquilo. Você mora na academia. Você não vive na academia. Você tem, provavelmente você vai numa igreja, você vai num restaurante, você vai na casa do seu pai. Então, para de postar só uma coisa. É só o Enzo. Tem uma idolatria pelo menino. É só foto. Você entra no Instagram, você nem sabe se o Instagram é dela ou se é do menino. Você entra no Instagram da mulher, só tem foto do cachorro. Pelo amor de Deus. Mãe de pet, pai de pet. Mãe, pai de pet. Tira isso, eu falo isso também, né? Você não é mãe de cachorro. Ah, mas é uma forma bonitinha. Não, você é um ser humano, você é uma mulher e você não é mãe de cachorro. Você pode ser dona de uma cachorra, né? Dona de uma cachorrinha, tudo bem. Então, eu faço essa análise de perfil tanto para homens, né? Para arrumar, alinhar, porque tudo hoje, Silas, o Instagram, ele se tornou de verdade, ele se tornou uma ferramenta de validação. É verdade. Para uma parceria, para um relacionamento. Você acredita que uma menina falou para mim o seguinte, Charles, eu tava na frente do cara, ele falou assim, eu quero ver seu Instagram primeiro. Ela falou assim, tá bom. Eles iam numa festa, aí o cara não ficou com ela, nem conversou com ela, o cara viu o Instagram, foi embora, aí ele gostou do Instagram dela, e aí depois ele falou, vamos sair agora porque eu vi seu Instagram. Tipo assim, deixa eu ver como é que você vive, o que você representa e estão namorando hoje, engraçado. Olha aí. Ele gostou do jeito que ela expõe a vida dela, né? Lugares que ela frequenta, e ele falou, gostei, quero sair com você. Então, de fato, o Instagram ele se tornou uma ferramenta de validação, né? Ou reprovação, porque ali você pode aprovar ou reprovar. Por isso que é muito importante, né? Hoje eu cuido muito do meu Instagram, porque
o meu trabalho, né? Eu tenho muito cuidado, eu misturei o pessoal com o profissional para ficar essa dinâmica bem legal. Tem gente que tem só o profissional, tem outros que, né, acabaram colocando ali o pessoal e outros acabam misturando, né? Mas independente se você mistura ou não, é importante você nunca perder a sua essência, a sua identidade ali. Sim. Você tem que ser você. Não queira vestir uma imagem de uma Virgínia, de uma outra pessoa, não. Seja você. Você tem um único CPF, você tem um único dedo ali, a sua digital. Você é único, você é exclusivo. E uma única vida, né? Uma única vida. Viver a vida de outra pessoa. Sim. Exatamente. É interessante isso, porque, cara, o mal dessa geração, no meu ponto de vista, é justamente essa questão da comparação, das pessoas ficar querendo se comparar com todo mundo. Por exemplo, até questão de relacionamento. A pessoa é da balada, cara. E você já é uma pessoa caseira. Vai lá, se envolve com a pessoa, quebra a cara, depois fica chorando nas redes sociais, fica postando como se a vida estivesse bem. Todo mundo sabe que não está nada bem. A pessoa está destruída. Exatamente. Mesmo. Porque então, a necessidade hoje de validação e ser aceito é muito grande. Exemplo, o que acontece? O ser humano, nós procuramos por uma tribo, sabe? Nós queremos ser aceito. Pertencimento, exatamente. A gente quer ser pertencente a um lugar, a uma religião. Então, assim, é a tribo dos evangélicos. Então, é só lá o mundo que se lasque. Não estou falando que é isso, né? Mas algumas pessoas pensam assim. Sim. A tribo dos pagodeiros. Não, só os pagodeiros. Dos roqueiros, né? Então, assim, eu entendi, Silas, que nós temos diversas tribos e diversas bolhas. Cara, é tão bom quando você fura a bolha. Foi o que Jesus fez. Ele Despluga, furou. Gente. Despluga, né? Despluga da sua bolha. Exatamente. Tem uma passagem, eu gosto muito da Bíblia, né? Porque ela é um manual de conhecimento muito legal para o ser humano. Tem uma passagem que Jesus está num lugar e aí começa um pessoal de uma tribo diferente, começa a pregar sobre Jesus. Sim. Aí os discípulos falam, Senhor, tem uma galera ali que não faz parte da nossa tribo pregando o seu nome. Você quer que a gente vá lá para mandar eles parar? Ele falou, não, para com isso, não faz isso não. Deixa eles pregar. Ou seja, sai dessa bolha, sai dessa tribo. E é engraçado que eu vejo, voltando agora um pouquinho para a questão da igreja, religião um pouco, quando uma pessoa é machucada na igreja, sabe o que acontece? Ela sofre muito porque ela sai da igreja. Quando ela sai, ela não conhece outra tribo nenhuma. Então ela fica lá, sabe, ninguém vem aqui atrás de mim, porque o mundo dela só é ali. E quando você entende o seguinte, eu estou na igreja para ouvir a palavra, eu vou me relacionar com os irmãos, né, eu quero crescer, só que eu tenho que entender também que tem outros lugares que eu preciso aparecer. Sim. Não é para você ir para o mundão, nada disso, beber, farrear, nada disso, mas eu preciso ser uma pessoa cristã em outros lugares. Eu preciso me envolver com outras pessoas e sair daquela bolinha minha. Entendeu? Conhecer pessoas. Exatamente. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, que legal. Então agora eu posso falar com a feminista, eu posso falar com o ateu, né? Eu atendo homossexuais, mas eu nunca vou simplesmente aprovar aquela prática. Só que eu vou trazer para ele um conhecimento. Olha, se você tiver amor próprio, se você olhar para você, você vai entender a sua real identidade. E você vai ver o que você nasceu para fazer. Então eu trago para ele uma reflexão. Eu não preciso bater nele e falar, espera aí, pecador. Não, eu também sou pecador, entendeu? Como ele. Mas assim, quando você está dentro de uma tribo ou dentro de uma bolha, você não tem mais visão. Igual aquele cavalo, né? O cavalo só anda assim. E tudo para você aqui você não consegue enxergar. Então é muito legal quando você olha o mundo desse jeito e você começa a ver a questão da comparação, né? Você está falando, muita gente hoje, infelizmente, está sendo impactado, infectado pela tecnologia no sentido das redes sociais. Né? Você vê que é uma coisa que viraliza muito rápido, né? Uma coisa negativa, até mesmo uma coisa positiva demora mais, mas viraliza. Então a gente toma aquilo dali como uma base verdadeira. Você viu o casamento dele? Nossa, aí ó, ele deu um buquê de flores. Isso que é um homem bom. Aí o seu marido, que é um trabalhador, gente boa, que está sem dinheiro muitas vezes porque está construindo a sua casa e está sem dinheiro de te levar para um lugar legal, no momento, você acaba o quê? Aí ó, esse marido, isso aqui é homem, isso aqui está sem dinheiro, isso aqui não fez nada para mim. A gente acaba se comparando o tempo todo. É o que eu falo, a comparação é terrível, né? A grama do vizinho tá verde, você não sabe nem se aquela grama é verdadeira ou se é artificial, mas tá verde. Entendeu? Então, assim, a internet é uma benção, é muito legal para quem sabe usar, mas para quem não sabe usar,
ela se torna maldição, porque você fica escravizado nela, acreditando sempre naquilo ali. Então, assim, mas use com sabedoria, sabe? O mundo offline é bem melhor do que online. É verdade. Entendeu? Sim. E se você conseguir desmembrar isso, é muito bacana. Tem uma história muito legal de uma atriz, né, global, Ana Paula Orozio, conheceu? Sim, conheci. Ela teve um problema muito sério com o pai, com o ex-namorado dela que suicidou, enfim. Mas aí ela falou o seguinte, não, essa questão de mídia eu vou abrir mão. Ela estava no auge da carreira dela, ganhando muita grana. Ela fez Terra Nostra, eu acho. Tudo! Eu admiro demais aquela mulher. E ela falou o seguinte, não quer saber de uma? Ela simplesmente foi morar na fazenda. Ela casou e foi morar na fazenda. E ela abriu mão de toda aquele holoforte, né, total assim da Globo e tudo mais. E eu falei, olha que legal. Ela era a atriz do momento. Né? Do momento. Era. E ela entendeu que eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso olhar pra mim. E isso é muito difícil hoje. Pergunta pra uma influenciadora aí que tem não sei quantos milhões de seguidores se ela abriria mão. Se ela abriria mão pra viver em off. Justamente. Entendeu? É verdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado pra não deixar as redes sociais influenciar a nossa vida particular. Verdade. Porque isso tem influenciado e tem acabado. Principalmente mulheres que são mais emocionais e acham assim, nossa, olha, ele fez isso aqui, o cara tá traindo, o cara tem amante, né? Mas ele tá mostrando lá, ó, pro mundo, né? Que é um bom homem, que comprou um carro e muitas mulheres acabam acreditando. Então, assim, toma muito cuidado. Por isso que eu falo, certifique-se que você é uma pessoa bem resolvida e bem, assim, resolvida internamente, né, com o que você quer, seu propósito, justamente para você não ficar refém. Se aparecer um homem mais bonito, você já sabe quem é você, o que você quer? O seu marido tá alinhado com aquilo que você sonhou? Tá. Então nada vai impactar ou vai prejudicar vocês, porque vocês dois são amigos, vocês têm parceria, mesmo que não tenha aquilo que você quer ainda, como uma casona, uma mansão ou um carrão, você não vai se perder, porque o seu valor, o seu princípio está muito claro, e o do seu marido também. Verdade. Entendeu? Então, assim, pessoas bem resolvidas é incrível, cara. Quando você encontra uma pessoa, tipo um amigo seu. Imagina, por que você vira amigo do seu amigo? Porque vocês combinam com várias coisas. Ah, ele gosta de futebol, também gosto. Ah, ele gosta daquela música, também gosto. Então, vocês se tornam amigos porque vocês falam praticamente a mesma língua. Sim. Um relacionamento é a mesma coisa. Eu não posso focar somente no dinheiro e no sexo, por quê? Porque isso não vai prevalecer ao longo tempo. Isso é importante, mas o que vai prevalecer é o diálogo. É a gente colocar a cadeira lá na frente da casa e trocar ideia, se alegrar, parceria. Isso é bom demais, cara. Verdade. Isso é muito bom. Você conversar com alguém que fala, nossa, é verdade, amor, isso aí é muito legal, eu pensei nisso. Agora imagina você conversar com alguém que a pessoa fala, nossa, eu não suporto sua voz. Nossa, não dá pra ficar calado, Letícia. Rafael, vai embora. Você imagina você casar com uma pessoa dessa? Você vai ser assim totalmente 30 infeliz. anos suportando essa mulher. Exatamente. Você vai ter saudade dos seus piores dias de solteira. Por isso que muita mulher fala, ai, ficar solteira é horrível. Horrível é você casar com a pessoa errada. Sim. Você vai ter saudade realmente do dia que você era solteirinha lá, entendeu? Então, assim, tome muito cuidado, não se compare com ninguém. Você é única. Veja dentro de você o que realmente te faz feliz. Porque às vezes o que te faz feliz, não tô falando que não é dinheiro, não é nada disso não, tem a ver. Mas às vezes o que te faz feliz é uma coisa tão simples e você tá buscando uma coisa que a sua amiga falou que é legal. É verdade. Entendeu? Então olha pra dentro. Sempre eu falo, olha seus olhos pra dentro de você. Sonda, vê, examina o que é que você gosta. Se você gosta de lasanha, se você gosta de música assim ou assado, se você gosta de homem moreno, ninguém vai ter que falar pra você o que você gosta. Você tem que saber o que você gosta. Sim. Se você gosta de morar no Nordeste, no Sul, em São Paulo, não é porque tá dando dinheiro, não é porque sua mãe pediu, não é porque medicina é bom no momento. Não. Olha pra você e sonda. Eu sou feliz nisso. É por isso que as pessoas estão tão tristes em empresas e sem sentido de vida. Sem sentido de vida e em relacionamentos que, aparentemente, pro mundo, que casal lindo, você se combina tanto. Pra sociedade, top, tudo ilusão, né? Tudo ilusão. Entendeu? É verdade. Pessoal, estamos chegando ao final aqui. Tenho certeza de que vocês... Mas já? Pois é, passa muito rápido, né? Cadê as meninas ali? Alguma pergunta aí? Tem nenhuma pergunta? Uma pergunta, as haters, as fãs. Nenhuma pergunta, Mari? Helena... Mag, tem uma galera aqui, né?
Olha aí, gente. Tem uma galera aqui nos bastidores acompanhando aqui o Charles Damasceno. Charles, top demais os seus ensinamentos. Você tem mentorias também, né? Tenho, realizo mentoria. Então, vende o seu peixe aqui. Vai lá. Hoje eu trabalho com mentoria, né? O meu carro-chefe. Então, atendo homens e mulheres, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. 100% online, 30 dias com 4 sessões de total suporte, né? Então, não tem essa desculpa hoje. A pessoa fala, eu quero ir em Brasília, né? Hoje eu estou morando em Brasília, então eu atendo online. E a mentoria hoje, ela tem ajudado não só mulheres, mas os homens a resgatar o casamento, né? As mulheres, antigamente, quando eu comecei, só as mulheres me procuravam para mentoria, mas hoje os homens estão tendo essa consciência, né, e conscientização também, que é importante eles trabalhar isso, né? Trabalhar, às vezes, é uma dor, é um vício, né? E vai, infelizmente, pingar ou respingar lá no casamento. Então a mentoria, ela é bem focada na dor, né? Então, se você está com uma dor, por exemplo, sua mulher foi embora porque você traiu, a gente vai focar nisso. Vamos focar ali, não correr atrás da mulher para ela vir. Não, vamos trabalhar você. Porque se você estiver bem, pode ter certeza que ela vai ver essa mudança. E mulher, ela não quer ver palavras, né? Ela quer ver atitudes, né? Então, assim, aquela famosa frase, né? Cuide bem do seu jardim, né? Não corta as borboletas. Cuide do seu jardim que elas virão até você. E realmente isso aqui faz sentido demais. Quando eu começo a fazer uma mentoria com um homem ou com uma mulher, que eles começam a aplicar de verdade, sem mentira, o resultado é instantâneo. Porque se você hoje está comendo um monte de porcaria, né, e você está com sobrepeso, se você começar agora a comer alimentos limpos, que a gente fala que é tudo que vem da terra, né, sem ser industrializado, você vai ver que em 30 dias você vai ter um processo de desintoxicação do seu corpo. Ou seja, você vai desinchar. Automaticamente você vai ter outro semblante, né? E, novamente, aqui eu sou muito da Bíblia. Meu Deus do céu, muito bom. O jejum de Daniel. Sabe o jejum de Daniel? Sim. Não teve nada espiritual ali. Foi só o seguinte. Ele falou o seguinte, eu não vou comer nada, nenhum manjado do rei. Então ele falou, beleza. Ele falou o seguinte, depois você vai ver como é que vai estar nosso semblante. E a Bíblia diz que depois de 40 dias de que eles comeram só legumes, né? Tudo da terra ali, o semblante deles dos três era lindo, vistoso, tipo assim, bonitão mesmo. E os outros tudo feio, horrível, né? Então, assim, eu costumo falar, né, essa questão de você se cuidar e tudo mais. E de verdade, né, a mentoria, ela tem alcançado várias pessoas e não é porque, é o Charles. Não, a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Não é a árvore que a gente quer conhecer. Às vezes a gente olha uma árvore e fala assim, peraí, essa folha é de quê? É de manga, é de laranja? Eu não sei. Tem um fruto aqui. É manga. Então, eu tenho que olhar para o fruto. Você tem que olhar para o meu fruto. Eu não posso falar mal de alguém. Né? Não posso falar mal, esse movimento aí é ruim. Não, peraí, vamos olhar o fruto dele. Tem fruto? Tem. Então, meu irmão, o fruto é bom. Você tocou num assunto, mas que eu não posso encerrar esse episódio aqui sem perguntar. A questão dos legendários. Legal! Vamos falar sobre isso. Porque os legendários estão gerando muitos burburinhos, muitas discussões nas redes sociais. Até no meio evangélico. Até no meio cristão. Que os legendários, para quem não sabe, porque eu entrevistei um dos coordenadores dos legendários aqui já, no Teologando. E ele trouxe, né, foi bem no início, acho que foi na segunda turma aqui do Distrito Federal, no Centro-Oeste, e ele fala sobre a questão da capacitação de homens, né, até homens casados e tudo. Ele fala muito de honra, de propósito, do cara como o cabeça mesmo da casa, que provê, traz o alimento para casa, enfim. Então, começou a gerar esses burburinhos. Eu vi que você comentou a respeito. Sim, fui bem criticado por algumas pessoas. O que acontece? Hoje, né, ô Silas, infelizmente, o maior índice de adultério, de morte, né, de criminalidade, é o homem, sexo masculino ou feminino? Masculino. Sim. Você vai ver a cadeia, tem muito mais homem. Roubou ali um banco. Aí chega aqui você fala, o policial chega e fala, roubou um banco ali. Sabe o que as pessoas falam? Eram quantos homens? É verdade. Não fala assim, era quantas mulheres? A gente já tem assim, uma noção que é o homem, né? Ainda mais quando ele é solteiro. Entendeu? Então, o que eu vejo como esse movimento legendário? Eu acho simplesmente, quando você entende, por isso você não pode ser uma Maria vai com as outras, tem que entender o processo. Sim. Tá trazendo para esses homens uma clareza melhor, tá trazendo para ele uma evolução para o casamento ou não? Ele tá se tornando pior, mais tóxico? O que é isso primeiro? Vamos lá. É um movimento onde os homens vão para uma montanha
né? Fica alguns dias sendo ministrado ali por líderes espirituais pela palavra do Senhor. Sim. Né? É cobrado. Claro que é cobrado. Tem logística, tem alimentação, tem como qualquer outra coisa. O show da Lady Gaga foi cobrado, não sei quantos reais. Né? Você vai pra Fórmula 1, é caríssimo. Jogo do Flamengo. E às vezes você volta triste porque o seu time perdeu, mas você pagou. Beleza. Então, peraí. A nossa sociedade, a cabeça, conforme a Bíblia diz, é o homem. O homem é atacado muito mais do que a mulher. Não sei se você sabe, lá em Gênesis, né, a serpente, que é representada pelo capeta, ou o capeta que é representado pela serpente, sim, ele não queria a mulher. Ele queria o homem. Sim. Então, assim, ele usou a mulher para chegar no homem. Verdade. Então, assim, você pode ver que fala que a mulher... ela come o fruto e não acontece nada. Provavelmente, segundo alguns historiadores, ela comia várias vezes e não acontecia nada. Só acontece quando a Bíblia diz que ela dá para o homem não é maçã, é fruto, né? Fruto. Só fala do fruto. E ali as escamas caem dos olhos e ambos percebem que estão nus ali. Mas o que acontece? Quem é a base? O homem. Quem é afetado na terra sobre relacionamento maior? O homem. Quem sai de casa geralmente? O homem. Ou seja, quem tem mais vícios, não estou falando que a mulher é perfeita que não tem, mas geralmente quem tem mais vícios? O homem. Ou seja, um movimento. Peraí, deixa eu ver se. Peraí, vamos entender que eu não posso ser um mané, né? Um movimento que vai trazer para esse homem uma clareza mais sobre a Bíblia, como gerar, como ser um bom homem para sua esposa. Né? Ele vai ter manual de sobrevivência ali para lidar com a natureza. Ele vai se desgrudar um pouco de riquezas, de carro, do dia a dia, daquela loucura da cidade. Ele voltou melhor. Eu estou vendo vários testemunhos, estou vendo os frutos. Né? Tiro Lipa foi, o Cacá Diniz, marido da Simone. Thiago Nigro, o Brunet, o cara que eu gosto aqui pra caramba, o Ricardo Martins aqui de Goiânia, né? O My Broken. E aí o que acontece? Eles estão relatando, não, eu traía, eu percebi das minhas mazelas, cara, eu voltei destruído, eu tive um encontro melhor ali com Jesus, com Deus. Pera, ele voltou melhor. Não importa se ele não vai prevalecer, mas ele voltou melhor. Então, como é que eu vou apedrejar isso? Jesus falou, aquele que não espalha, né? Aquele que não ajunta, espalha. Você está juntando coisas boas ou você está espalhando coisas ruins sem conhecer? Isso não presta, isso aí é um homem para subir na montanha, para saber lidar com a mulher. Modinha. Pera aí, se ele tem que subir lá, não importa. Justamente. Se ele vai ter que subir ou não, o que importa é o resultado. Escuta uma coisa muito importante. Uma vez... Eu sou horrível de matemática, muito ruim com exatas, deu pra ver que eu gosto de humanos. Eu também sou de humanos. Uma vez a professora, lembro disso até hoje, a professora colocou no quadro lá, questão 1, número 20, questão 2, resposta que ia dar. E a gente tinha que fazer o cálculo. E meu amigo do lado era expert em matemática. Sim. Lembra daquela época de colchete, chave, né? Sim. Você lembra? O que aquilo resolveu para as nossas vidas? Nada. Aí o que acontece? O meu amigo foi lá e ele fez uma continha desse tamanhozinho aqui. E aí deu resultado 20, exemplo. Aí ele foi lá no professor e falou, professora, tá certo, né? Ela tá certo. E eu fazendo uma conta gigantesca, fiz a folha quase toda. Aí o resultado deu 20. Aí eu fui nela, eu falei, professora, tá errado, né? Porque o fulano de tal fez uma continha bem pequenininha, deu 20. E o meu deu essa folha todo dia, mas deu 20. Ela falou, não importa o tamanho da conta, não importa como você fez, o que importa é o resultado. Sim. Eu peguei isso e gravei pra sempre. Às vezes tem gente que vai ser muito feliz num relacionamento agindo de uma forma. Sabe? Às vezes você vai cuidar do filho e o filho é um exemplo, mas você cuida totalmente diferente do que eu cuido do meu filho. Verdade. Não importa. Você arrumou um meio, um mecanismo para você ter um bom resultado com sua família, com seu filho. Então, assim, esse movimento legendário, cara, eu acho incrível, maravilhoso. Deveria ter outros movimentos, porque o homem precisa ser ministrado. Escuta Sim. Isso aqui, ó. Esse corte aqui, ó. O homem sem Jesus... ou o homem sem uma família funcional vai ser um péssimo homem para a sociedade. Todo mundo vai sair perdendo, tá? Um homem que não tem uma esposa, uma mulher decente, e ele não sabe lidar com essa mulher, ele vai ser um ogro. Ele vai brigar no trânsito. Agora, se esse homem ele consegue enxergar, né, essa mulher, e ele consegue enxergar as coisas ruins que ele está fazendo...
se ele tem temor a alguma coisa, a Deus, ou sei lá, os princípios, valores ético e moral, ele vai dar o melhor. Quem que vai ganhar com isso? Todo mundo vai ganhar. A sociedade vai ganhar, sabe? Não vai ter pedófilos aí, não vai ter crimes, porque esse homem foi ministrado, está sendo ministrado. Como que eu falo que esse movimento legendário é ruim? Só quem tem problema e não pensa. É verdade. Nós temos ali vários casos de mulheres, né? Que, vamos fazer o chá de mulheres, vamos fazer o momento das mulheres, clube da Luluzinha. A gente vai falar só sobre sexualidade pra gente ser melhor para o nosso marido. Ok. Tanto evento pra mulher, por que não para um homem? Agora o homem tá sendo tão atacado, gente, pelo amor de Deus. Só pode ser espiritual isso. Né? Porque qualquer pessoa em sã consciência vai ver que esse movimento é incrível. Sim. É porque tá indo só famosos. Vai outras pessoas. Não tenho dinheiro, tudo bem. Vamos dar um jeito para você ir também. Mas assim, ali é aberto para quem quer crescer, quem tá evoluindo, né? E crescendo. E é bacana por quê? Porque o reflexo vai ser para casa. Sim. Né? A mulher, eu vi tanto testemunho, a mulher falou: nossa, meu marido mudou, meu marido tá melhor. Sabe? Não estou falando que vai prevalecer. Que bom que fosse até o final da vida dele daquele jeito. Sim. Mas ele teve um encontro, um momento, ele foi ministrado, talvez ele nunca foi na vida dele. Foi semeado ali, né? As ministrações e tal. Então, assim, eu sou apoiador do movimento legendário e que Deus abençoe cada homem que for para esse lugar, que você volte restaurado, que você entenda que você tem sua esposa, que você vem parar de ser pornográfico, que você vem parar de trair. Não importa, meu irmão, se você errou até hoje, o que importa é você aprender. Entenda uma coisa, o seu futuro está intacto, o seu passado está cheio de marcas, mas através do seu presente você pode escrever o seu futuro, entendeu? Com as suas próprias escolhas, suas melhores escolhas. Então, assim, tudo que é para evoluir, tudo que é para melhorar, eu tô dentro, eu apoio. Eu olho, tá evoluindo, quem vai ganhar? Peraí, quem vai ganhar é só aquele dali que tá traindo a esposa e vai sofrer criança, vai sofrer um monte de gente, então não apoio. Por isso que quem trai sempre tá ferrado psicologicamente. Verdade. Porque Deus nunca vai abençoar quem trai. Você acha mesmo que Deus é menino? Ai, que legal, ele tá vindo lá do céu, né? Aqui, ó, os filhos, papai, mamãe, não vai embora, papai, por favor, volta. E a mulher sofrendo, aí a amante, tô feliz, Deus, muito obrigado, Senhor, por esse casamento abençoado. Não tem como, irmão. Mas eu conheço uma pessoa que mora 20 anos, pode morar 20, 30 anos para ter filhos. Você sempre vai estar debaixo de uma maldição espiritual. Você pode prosperar, que isso não tem nada a ver com Deus. Se você trabalhar, você prospera. Tem um ateu, entendeu? Que trabalhar, normal. Sim. Então muita gente fica associando assim, não, eles estão juntos, eles estão felizes. Para com isso. Mas lembre-se que nunca é tarde para você. Aquele que se arrepende, é um versículo, aquele que se arrepende, confessa e abandona, encontra a misericórdia do Senhor. Então, se você sabe que você casou com um amante, dá tempo de você se arrepender e abandonar. Sério, Charles? Sim, ué. Você está sob uma maldição. Mesma coisa eu ser traficante, roubei 1 milhão do meu patrão, sei lá, de alguém. Sim. Aí, sei lá, me converti. Aí, com esse dinheiro, lá na época, eu comprei uma casa lá em Alphaville. Comprei uma casa lá de 1 milhão. Aí eu me converti ao Senhor. Aí eu olho para essa casa e falo: Senhor, muito obrigado, né? Senhor, eu não sou mais ladrão. De Deus. Mas, Senhor, essa casa aqui, muito obrigado. Né? Deus fala: não, essa casa não é sua. Você vai ter que reparar. Isso no direito, a gente fala isso no direito, né? Reparação do dano. Sim. O que é reparar o dano? Eu bati num carro de alguém, o que eu tenho que fazer? Reparar o dano. Reparar. Entendeu? Então, por isso que muita gente não entende e sofre. Cara, é muito engraçado e é muito tranquilo sobre relacionamento. Se você seguir, de fato, o básico. Um dia, meu irmão é meu maior mentor. Meu irmão mora em São Paulo. E ele falou o seguinte, empresário, enfim. Aí ele falou o seguinte: Charles, você quer ser bem sucedido na vida? Eu falei: quero. Em todas as áreas? Eu falei: sim. Ele falou: faz somente o básico. Eu falei: como assim o básico? Vou fazer só o básico, eu vou ser rico, eu vou fazer só o básico, eu vou ser bem-sucedido no amor. Ele falou: só isso, só o básico. Aí ele falou o seguinte: você não precisa inventar a roda já existe. Olha só, presta atenção, você fala sobre relacionamento, não é? Eu falei: sim. Ele falou: um relacionamento, quando você casa com uma mulher, ou uma mulher casa com um homem, o que vocês fazem ali no voto, no padre ou no pastor ali? Fulano de tal, Rafael, você promete ser fiel à sua esposa na saúde, na doença, tererê, tarará? Sim. Beleza, o cara casa com a mulher. 1 ano depois, ele trai. Ele não consegue ser fiel, meu irmão, no pouco, no básico. Ele não conseguiu. Você acha que ele vai conseguir ser fiel em quê? Então, assim, a gente não consegue fazer o básico. Deus foi lá, construiu todo mundo, colocou as frutas e tudo mais, né? Então, tudo da terra
O seu corpo é terra, né? Você Sim. veio da terra, da terra você vai voltar, né? Para a terra você vai voltar. Então, tudo que é da terra, o seu corpo gosta, se dá bem. Ou seja, todos os alimentos que vêm da terra. Sim. Arroz, feijão, milho, isso aí te faz bem. Aí o que você inventa? Eu quero Coca-Cola, eu quero agora biscoito, bolacha. Você tá entendendo? A gente não consegue fazer o básico. Você ganha 3 mil reais. Escuta isso aqui, ó. Você ganha 3 mil reais. Sabe quanto que você gasta? 5. Você consegue fazer o básico? Não! Por isso que a sua vida tá amarrada e você acha que é demônio, você acha que é um monte de coisa, que sua família, se você é vitimista, que ninguém me ama, sabe? Não, você não consegue gerenciar o pouco. Por isso que a Bíblia diz, seja fiel no pouco que no muito eu te colocarei. Ser fiel no pouco não é você ser dizimista lá somente, não. É você entender que se eu entender de fato que a minha vida, eu preciso aqui ser fiel nas áreas, eu tenho que beber água. Eu bebi água hoje? Não, tenho que beber. Então você está sendo fiel. Entendeu? Você está sendo honesto e você está fazendo as coisas que é certo. Você não está inventando a roda. Tem homem que vira para mim e fala: Chaz, me dá uma palavra aí para revolucionar a minha vida. Eu falei: 7 chaves. Exatamente isso aí. E não precisa, cara. Você só precisa fazer o básico. Só não trai a sua mulher. Você não precisa ser rico, milionário. Às vezes, dentro das suas condições, leva ela lá para aquele restaurante lá simples, pelo menos uma vez. Dentro das suas condições. Não precisa ser um restaurante tão chique, não. Levou, beleza. Tirou ela da casa dela, daqueles afazeres do dia a dia. Quebrou aquela rotina horrível. Ela vai voltar tipo assim: caramba, meu marido é massa demais, é bacana. Eu tô num casamento perfeito. Só por uma coisinha que você fez, que é o básico. Mas não, não, bora amor, vamos lá dar uma voltinha. Tô cansado. Vai você, vai lá, vai, chama seus filhos, vai. Eu quero dormir, Letícia, eu quero dormir. Ou seja, a gente não consegue fazer o básico. Essa é uma verdade. E a gente quer, sabe, conseguir coisas tão incríveis na vida se eu não consigo o básico. Para que eu quero uma Ferrari se eu não consigo andar nem num Fiat Uno? Entendeu? Não faz sentido. Verdade. Eu começo a fazer bem feito o que trouxe a minha mão. Né? Você trabalha hoje numa empresa, dê o seu melhor. Sim. Enquanto você estiver lá, dá o seu máximo. Aí você vai subindo. Tá no seu relacionamento? Dê o melhor. Entendeu? Então, assim, se a gente tiver essa conscientização das coisas, tudo vai melhorar. Eu não preciso aqui ficar pagando de santo, de olha, gente, eu estou aqui ajudando fulano de tal. Não faz isso não. Seja fiel com você. Sim. Sabe, seja fiel no off. Não traia, não mente, trabalha com a verdade. Seja a verdade, até que a verdade saia nos seus poros. Porque a verdade vai te libertar, você não precisa contar com a sorte. Olha só, esse dia eu estava andando aqui em Brasília e aí simplesmente uma blitz. E aquele lotado de blitz, helicóptero, um monte de coisa, um monte de guincho. Vixe. E parando todos os carros. Aí eu olhei, eu me assustei. Aí eu fiquei preocupado. Falei: meu Deus. Aí eu falei: peraí, eu tô normal. Eu não tô devendo nada. Aí eu peguei, raciocinei, né? Aí fui chegando perto e os policiais parando todos os carros. Aí eu bem aqui, aí eu fiquei tranquilo na minha, né? Semblante e tal, normal. Baixei os vidros e ele parou todos os carros. Aí quando foi o meu, o policial olhou pra mim, dois policiais olhou bem assim pra mim e fez: passa, vai embora. E eu passei, obrigado, fui embora. Não parei, ele não me parou. Se eu tivesse com um carro cheio de drogas, sabe como é que eu estaria? Assim, ó. Verdade. Porque eu estaria contando com a sorte. Verdade. Quem tá no erro, Silas, vai ter que contar com a sorte. Sim. O universo conspira contra você. Por isso que a mentira não prevalece. Você pode enganar sua mulher aqui agora, você pode trair agora seu marido. Relaxa. Ele é bobo, eu traí meu marido 10 anos, não descobriu. Relaxa. Daqui a pouco você vai ser exposta, igual uma plateia. Todo mundo vai ver você lá no palco. Sabe? Então, assim, trabalha com a verdade. Seja a verdade. O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Mas tá todo mundo aí se dando bem, sabe? Eu acho super errado. Eu recebi uma proposta para ganhar 100 mil reais por mês para divulgar o jogo do Tigrinho. Falaram lá: vou te dar uma senha, vamos dar os 50 mil agora e 50 mil depois de você divulgar, depois de 30 dias. Eu olhei, aquilo tremeu, né? Porque eu falei: no momento que você mais precisa é que vem as propostas. Justamente. Aí eu peguei e fiz o quê? Eu falei: não, peraí, calma aí, deixa eu dar uma olhada. Olhei para dentro de mim. Aí eu fui ver lá, né? Os valores, princípios, ética e moral. Eu falei: não bate, não combina. Eu falei: amigão, não. Porque tem várias pessoas que eu atendo que separaram por causa disso. São uma praga, uma maldição. E eu falei: não. Ia me ajudar? Ia. Em um ano eu ia ficar milionário. Sim. Entendeu? Mas isso vem contra quem eu sou, minha essência.
Sim. Então, assim, eu falei, Deus, eu não tô fazendo isso aqui pra me vangloriar, nada disso, até divulguei, mas assim, eu ia ter dinheiro, mas eu ia estar frustrado em pouco tempo psicologicamente. Verdade. Entendeu? Então, o que eu prezo hoje? Eu não sei quanto tempo eu vou viver na Terra, mas eu quero deixar um legado para quem vir atrás de mim. Meu filho, né, minha filha, que eles possam olhar e falar o seguinte: meu pai não foi santo, não foi perfeito. Meu pai teve vários erros, mas ele me deixou um legado para a vida inteira. Ele me mostrou o que é ser homem, o que é viver nessa sociedade. Né? Que eu não tenho que ter amor a dinheiro, que eu não venha colocar meu coração nisso. Sim. Mas que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que desenvolver o melhor, que eu tenho que cuidar da minha esposa e do meu marido. É isso que eu quero deixar aqui, né? Tanto para as pessoas que estão assistindo, quanto para os meus filhos, para a minha família, que a nossa essência é a coisa mais importante que nós temos. Né? É o nosso brand, que é a nossa marca, é o nosso nome. Você carrega um nome. É o Silas Fernandes. Esse nome tem poder, é forte. Só que se você não cuidar dele, relaxa. Verdade. Todo mundo vai olhar, quem é o Silas? Não. Ele é trambiqueiro, ele é caloteiro, não paga ninguém. Então, o meu nome, Charles Damascena, esse nome, eu prezo por esse nome. Sim. Eu cuido desse nome. Né? Então, nós temos que cuidar de nós, do nosso corpo, do nosso espiritual, né? Fazendo isso, você não vai se envolver com qualquer pessoa. Você vai ter temor e cuidado para você não estar em qualquer lugar por ali largado. Entendeu? Princípios basilares, né? Exatamente. Perfeito. Pessoas, curta, comente, compartilhe, não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, que é de suma importância a sua inscrição. Gente, fala a verdade, conteúdo aqui, ó, top demais, rico, né? Rico demais com Charles Damascena. E eu tenho certeza que se poderíamos ficar mais e mais tempos aqui, que teria mais assuntos para falar, para tratar aqui. Mas já fica aí, ó, o convite para um segundo episódio, quem sabe, né? Vamos sim. Vamos fazer. Vamos lá, Charles. Finalizando aqui, eu queria que você agora desse uma mensagem final para o pessoal que está nos acompanhando aqui no Despluga Podcast. Legal. Aquela mensagem do coração, sabe? Deixa eu me arrumar aqui para dar aquela mensagem, né? E fala também da sua mentoria Caixa Preta, né? Verdade, Caixa Preta dos Homens, que é uma mentoria em formato de videoaula. Então, muita gente não tem condições hoje de efetuar um pagamento diretamente comigo, uma mentoria, né, presencial, que no caso é online. Só que eu desenvolvi, criei, empacotei uma mentoria em formato de videoaula para você, né, conseguir ter esse acesso, né, e também ter esse acompanhamento comigo online, tá? Então, depois você entra aí no meu Instagram, Charles Damascena, e vai lá na minha biografia e já acessa os meus cursos, os materiais ali, que eu tenho certeza que vai ser muito bênção na sua vida, seja você homem, seja você mulher. Caixa Preta é voltado somente para as mulheres, tá? Mas vamos lá. Quero deixar uma mensagem aqui no seu coração, você que está assistindo aqui esse podcast, e eu quero que você abra a mente agora para você entender isso. A sua vida, ela é muito importante. Não importa o que você fez no passado. Lembrando que você vai ter consequências do que você fez. Só que se você entender que você pode mudar o seu futuro com as suas atitudes, você vai começar hoje. Semear boas sementes. Então você já traiu, você já matou, você já fez de tudo que não presta. Ok, mas hoje você tem essa esperança de lançar sobre a terra uma nova semente. Que tipo de semente você quer lançar? Uma semente que vai fazer você sonhar, prosperar, ser feliz, ou uma semente que vai fazer você criar contendas, talvez você ficar presa num vício? Depende do que você vai semear hoje. Então a mensagem que eu quero te deixar para você é: procure uma boa semente, a semente que vai fazer você viver aquilo que você sonhou um dia. Você sonhou lá atrás, não sonhou? Sonhou talvez em ser mãe, em ser pai, em ter uma família. Eu sei que você teve um sonho, só que pessoas te frustraram, pessoas machucaram você. Ok, só que entenda que você está vivo e você vai realizar esse sonho. O sonho é seu, não é meu. Enquanto a vida, há esperança. E a esperança, de fato, é aquela última que morre. Sim, ela vai ser a última. Eu quero somente que você não desista de você, do seu relacionamento, da sua vida. Quer perder peso? Eu não consigo. Não desista, porque você caminhando, você vai chegar no objetivo. Agora, se você desistir, ninguém pode fazer nada por você, nem Deus, tá? Então, o que eu quero te falar é: continue no seu propósito. Seja você em tudo. Não queira agradar ninguém. E seja verdadeiro com quem estiver do seu lado e principalmente com você.
A verdade vai te libertar. E ninguém que não tiver com a verdade, ou seja, quem for de mentira não vai suportar você por muito tempo. Não vai ficar escondido, não vai ficar oculto, porque você é verdade. E aonde a verdade chega, a luz chega. Lembre-se disso para a gente finalizar. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você é verdade, você é de Deus e Deus está contigo. É isso aí. Charles, obrigado demais pela sua presença aqui no Despluga. E adorei, muito bom. Volto a repetir aqui. Haverá outras oportunidades aqui para você vir se falar mais, trazer muito obrigado pelo convite, mais muito conhecimento. Feliz, obrigado muito feliz. Eu espero ter agregado e de alguma forma aí levado essa mensagem, né, que é uma mensagem de relacionamento. E entenda, gente, o amor existe, o amor é real, tá? Eu sei disso porque eu venho de uma família funcional. Se eu não viesse, eu ia falar mentira, é tudo ilusão. Não, meu pai e minha mãe se amam, minha irmã e meu cunhado se amam, vivem juntos, nunca separaram. E eu acredito no amor, não por causa deles somente, mas porque eu fui amado. Amado primeiramente pelo amor de Deus e também pelo amor do meu pai e da minha mãe, né? Então por isso eu acredito sim, que dá para você viver um relacionamento leve, dá para você encontrar uma pessoa incrível, mas você precisa entender que você precisa ser primeiro para depois você atrair tudo isso. É isso aí. Então ficamos por aqui no episódio do Despluga Podcast. Até mais. Fui.